Boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na noite desta quinta-feira para mais um Mais Tupã Night Show. E hoje, no dia 11 de novembro, 11/11, vamos falar com o maior representante do 11 em nossa cidade. 11 é a sigla do Partido Progressista, é o partido do nosso convidado de hoje, vereador por 8 mandatos, Ribeirão. Antes de falar com ele, boa noite, Paulinho, boa noite por compor a bancada mais uma vez. Boa noite, Diegão, boa noite, Mari, Ribeirão, noite. Obrigado pela presença aqui, sempre uma honra receber você. Boa noite, Mari, obrigado pela presença. Boa noite. E vamos falar com o nosso convidado, Ribeirão. Boa noite, obrigado por estar conosco na noite de hoje. Boa noite, Diego, Mari, Paulinho. Boa noite a você que está nos assistindo. Para nós é um prazer muito grande estar interagindo com a população de Tupã. E essa é uma parte importante que um político tem que ter. Não ter restrição a perguntas, porque você é um homem público. Então, já disse a vocês, todas as perguntas que tiverem, estou disposto a responder. Então, o pessoal que está acompanhando aí, que comentou muito no anúncio da entrevista, manda as perguntas aqui que a gente vai estar fazendo para o Ribeirão. Eu vou começar com a que bateu o recorde. Você tem uma ideia? Sim, eu tenho ideia, sim. Eu tenho ideia e explico até porque antes de você fazer a pergunta. Então, atenção, nós vamos falar de notebooks. Atenção, rufem os tambores. De uma rufem os vez, tambores. portanto, para Mais sepultar, uma porque vez. também já deu esse assunto, né, gente? Mas vamos lá. Então você que está comentando, manda um abraço aqui para Ana Paula Pereira, mandou 25 estrelinhas para nós, obrigado, isso aí ajuda a pagar as 75 contas. aqui na minha, 75, isso, 75. Ajuda a pagar as contas. Atenção, gente, é a polêmica, foi falado pelo Jô Soares, né? Grande entrevistador, comediante, é um assunto que rende Na até verdade, hoje, né? Exatamente, o até hoje que é a chave da questão, porque é uma coisa que aconteceu há quanto tempo isso aí? 2010. 2010, 11 anos atrás. Mas vamos lá, Ribeirão. E aí, você comprou o notebook a... Quantos foi? 11 mil reais? 11 mil reais? Então, vamos lá. Então, antes de eu falar sobre os notebooks em si, eu gostaria de dizer à população que não é só Tupã, o mundo é assim. Se tiver 10 coisas boas para falar, a pessoa prefere falar da ruim. E eu dou um exemplo assim, o cidadão vai lá na tele, passa de frente à TV e está falando assim, o dólar vai custar R$7. A pessoa não para ver e no dia seguinte está pagando a gasolina mais cara, o óleo de cozinha, está pagando tudo e não dá importância. Mas se nesse mesmo momento a televisão anunciar que caiu um caminhão com 25 pessoas na carroceria e morreu lá no Piauí, a pessoa para e chama os vizinhos para ver. E não tem nenhum parente no Piauí. A desgraça ou a coisa ruim sempre chama mais atenção do ser humano no mundo. Aliás, a imprensa, em geral, usa todas as coisas negativas e anuncia, e é por isso que eu pedi para falar primeiro do notebook, porque depois nós temos muitas coisas muito mais importantes que notebook. Só pegando um gancho aí, Ribeirão, nessa questão que você falou da imprensa, a questão da coisa ruim. E parece que assim, é uma tendência, eu militei na imprensa há muitos anos, tem uma tendência também de crucificar político, né? A imprensa tem essa vontade de ficar observando cada coisinha errada, ou supostamente errada que o político faz para dar uma... O político ele não tem o direito da dúvida, né? Ele sempre é culpado. Não. O político ele sempre é julgado duas vezes. Ele é julgado pela notícia, sendo verdadeira ou não, e é julgado pelo judiciário. Então, mesmo que ele foi inocentado no judiciário, ele é crucificado pelo resto da vida pela notícia, mesmo que essa notícia seja um fake news ou uma mentira, que é o caso do notebook. Eu estou aqui dizendo que na época não tinha essa mania de fake news, porque foi em 2010. Não era esse termo ainda, né? O termo era outro. Mas a história do notebook, para você que tem dúvida, é um fake news. Nunca houve compra de notebook na Câmara Municipal. E quando eu digo isso, o Ribeirão está falando isso porque foi muito tempo. Não, tem tudo lá dentro da Câmara, documentação, tudo que compra fica guardado, está no portal da transparência. Se você tiver dúvida, eu convido você que tem essa dúvida, porque muitas vezes tem dúvida porque ouviu falar. É porque você vai falar aqui e o pessoal vai falar, não, é mentira. Não, comprou sim, eu lembro. Mas o cancelou, mas grande comprou. parte das pessoas que falam não são maldade das pessoas. Ele ouviu falar e tem dúvida. E tem uns que falam por maldade, que está cansado de saber que é mentira e continua falando. Quem são essas pessoas que fazem isso? São as pessoas que ou não gostam de política, que deveria gostar, porque a política move o mundo, ou não gosta do político, que é o caso meu, ou é meu adversário, então esse fala por maldade. Mas a grande maioria fala
por ouvir falar. Então você que ouviu falar, e é uma pessoa bem intencionada, nunca foi comprado. Os notebooks que a Câmara comprou naquela oportunidade custou R$ 2.250 e tem nota fiscal. O que aconteceu para dar essa polêmica toda? É que a Câmara, quando vai comprar, ou a Prefeitura ou o Estado, o presidente da Câmara, o prefeito não faz compra. Quem faz compra é uma comissão de licitação que é nomeada para fazer as compras. O presidente da Câmara ou o prefeito, ele só autoriza a compra ou não compra. E como é que ele faz isso? Após a licitação, as três pessoas que são da comissão apresenta para o presidente ou para o prefeito, olha, o vencedor é fulano de tal e o preço é X. Aí o prefeito ou o presidente da Câmara, que era o meu caso na época, diz, olha, eu revogo essa licitação porque o preço está acima do mercado. E realmente houve a licitação, tem documentos na Câmara, houve aliás 3 licitações. Uma foi revogada, 2 foi revogada, tudo isso é documentado, e a terceira nós compramos sim os notebooks, até porque é necessário. Hoje todo mundo usa. Aqueles que criticavam o notebook, hoje tem um na mão, que é os telefones hoje, que são completamente um notebook. É preciso que as pessoas saibam que se eu tivesse comprado notebook, só para você que é de boa fé, imagina se alguém tivesse comprado um notebook nesse preço, se ele não tinha sido condenado pela justiça a devolver os dinheiros. Não houve nem processo contra o vereador Ribeirão à época, porque não houve compra. Então, a promotoria fez um questionamento, a Câmara mandou para a promotoria a documentação e não houve sequer uma denúncia, porque não houve compra. Mas a Globo, aliás, vocês aqui, a grande maioria hoje critica a Globo, né? Através de Jô Soares, que era um programa de sátira, eu até entendo, falou que parece que comprou, mas depois não comprou, quer dizer, e ficou a dúvida no ar. Quero dizer a você que tem dúvida, eu estou com um processo na justiça já faz mais de 5 anos para tirar das redes sociais, e o motivo é mentira, não existiu, quer dizer, é uma notícia que não teve fundamento, e isso com certeza não foi dado a liminar para tirar, mas todo mundo que for usar uma imagem dessa, que é antiga, futuramente, após a justiça deliberar, poderá ter problema. Então, eu pedi para a Mari, para o Diego e para o Paulo que tocasse esse assunto, sabe por quê? Você que mora em Tupã, tenho certeza que a grande maioria está preocupado o que é que vai acontecer ou aconteceu de bom nos mandatos que tive, nos 30 anos que sou vereador. Foi essa pergunta que acabaram de fazer aqui. Ana Paula Pereira, ela falou assim, 8 mandatos. O que ele fez? O que ele fez? Quais os projetos que o senhor fez que beneficiaram o município? Pode citar alguns? Ana Paula Pereira. Posso aproveitar só mandar um abraço pro Emerson Luiz, que está acompanhando. A Silvia. Estamos ao vivo. A Silvia mandou, a Silvia falou que é sua fã. Silvia Menchon. E eu sou fã dela também. A esposa, Thalita. Thalita tem que mandar um beijo, senão não vai entrar. Tá bom. Bom, só para finalizar, eu vou responder isso aí, mas eu gostaria de encerrar esse assunto da seguinte forma. Se eu tivesse comprado o notebook, nós temos aqui o Judiciário e o Tribunal de Contas para resolver o problema. Ribeirão tem 30 anos de mandato, não tem um inquérito, eu estou falando inquérito é denúncia. Não teve um julgamento, nunca fui acusado de improbidade na cidade de Tupã. Eu não tenho sequer, durante o meu mandato, eu tenho o recorde de presidente de Câmara, são 3 mandatos, sou o vereador que mais foi presidente da Câmara, eu não tenho um inquérito contra mim. Eu tenho 8 mandatos e nunca tive um inquérito. Isso é raro na política, viu? Se você pesquisar políticos aí de 30 anos, tem 20 inquéritos, 30 inquéritos, tem prisão, tem de tudo. O Ribeirão não tem nada, tem fofoca, conversa dos adversários. Mas eu quero aproveitar só para finalizar esse assunto. Você que não é político e gostaria de ser, eu quero te dar um alerta. Se você virar político, e eu acho importante participar da política, se prepare que você não terá companheiros. Você terá adversários que falam tudo que você fizer de bom vai falar coisas ruins, e os companheiros que são políticos, quando você faz coisas boas, eles tentam distorcer porque são concorrentes. Então é muito ruim, é muito difícil ser político. Mas eu adoro ser político, por isso fui candidato todas as vezes. Sou muito agradecido ao povo de Tupã, porque eu tenho o recorde de mandato de todos os tempos da cidade de Tupã. E olha que eu vim de outra cidade para Tupã, adotei essa cidade, e eu sou muito agradecido porque dificilmente alguém vai conseguir fazer 8 mandatos em Tupã. E eu tive esse privilégio. Eu sei que você vai passar e vai responder a questão do pessoal sobre o que você fez pela cidade.
Mas só para encerrar essa fase aí, você falou a questão da imprensa, da Globo. Você acha que, é óbvio que aconteceu, mas... Porque assim, o espaço que o povo teve para criticar a piada do Jô Soares, por mais que você falou que tenha sido sátira ou que seja por entretenimento, ficou marcado. Você não teve esse mesmo espaço para se defender, ou você não teve... Como é que você vê Você não teve um direito de resposta à altura, né? Bem, E mesmo que tivesse, também ninguém ia se interessar, que foi aquilo que você falou, né? Eu não quis ter o direito de resposta, porque eu consultei o doutor Marino, que à época era o advogado do partido, e ele me disse o seguinte: Ribeirão, você vai entrar na justiça contra a Globo? Eu entro e você ganha, porque você não comprou, tá aqui os documentos que você não comprou, que é uma mentira. Mas você está preparado para ser perseguido pela Globo pelo resto da vida? Você tem empresa? Eu digo, tem. Eles vão perseguir até as suas empresas onde você vender produto. E outra coisa que é pior para você, quem tem um microfone é o Jô Soares. Se você for lá no programa dele, você vai explicar tudo e falar toda a verdade. Quando chegar no fim, ele vai fazer só uma pergunta. Pessoal, vocês ouviram aqui o vereador Ribeirão da cidade de Tupã, que está dizendo que não fez. Vocês acreditam? A população, a tendência dela... Porque depois de você pegar um saco de pena, jogar de cima de um prédio, quero ver juntar as penas. Mas eu tenho a consciência tranquila, tenho certeza absoluta que eu sou o vereador que mais resultados positivos deu em Tupã em todos os tempos. Não estou aqui menosprezando ninguém, estou desafiando a fazer o mesmo. Porque a Ana Paula fez uma pergunta, eu vou dizer para ela o seguinte. Deixa só antes de você responder, ela tem o Wesley Malta, falou que ele tem dúvidas. Se amanhã ele pode ir lá na Câmara para você mostrar. Ele pode ir lá na Câmara, eu não preciso mostrar. Ele vai lá na Câmara e solicita a cópia da nota fiscal da compra dos notebooks. É público, qualquer um pode pedir. E se você tiver mais dúvida ainda, procura no portal da transparência, que não sei se está atualizado à época, mas você pode solicitar qualquer documento público. Vai lá, eu quero saber as compras dos 10 notebooks, eu quero a nota fiscal. Se ele não tiver na hora, você vai requerer, ele vai te dar a cópia da nota fiscal. Então você pode ter certeza, se eu tivesse comprado, Emerson, né? Wesley Malta. Você acha que se um político comprar um notebook de 11 mil reais, ele não vai ter que responder um processo criminal? Pelo menos um apontamentozinho do Tribunal Não, vai ter que devolver o dinheiro para os cofres públicos? Isso não aconteceu comigo, porque não houve compra de notebook. Isso aí é fantasia, fake news, e a população adora falar mal dos outros. Porque eu abri o frigorífico, eu não vejo ninguém perguntar por que eu abri o frigorífico. Porque é coisa boa. Você acha que tem 550 Mas por que você trouxe o poupa-tempo para Tupã? Ó, vamos lá. Respondendo aí. A Ana Paula já está cobrando aqui, ó. Ana Paula, eu vou dar algumas pinceladas de coisas boas que eu fiz para Tupã. Quando eu digo eu fiz, eu não quero aqui excluir as pessoas que me ajudaram. Ninguém faz nada sozinho na política. O vereador tem iniciativa, vai atrás e busca. Quando eu trouxe o frigorífico para Tupã, nós tínhamos 185 desempregados do antigo frigorífico. Eu convenci o Vadão a vir para Tupã, fiz reunião, demorou 8 meses. Eu tive que pegar a assinatura de todos os donos, todos os ex-funcionários, porque o juiz autorizasse. Foi um trabalho dificílimo. Hoje o frigorífico está funcionando há 22 anos em Tupã. Sabe o que falaram na época os adversários políticos? Isso aí é política, o ano que vem fecha. Já faz 22 anos. Sabe quantos funcionários tem aqui em Tupã? 550. São as pessoas que ganham o salário do frigorífico e gastam no comércio. Eu não vejo ninguém perguntar disso aí, porque isso é coisa boa. Eu trouxe para Tupã o poupa-tempo, porque era uma vergonha Marília ter poupa-tempo e Tupã não ter o poupa-tempo, que é bom para a população. Pode olhar que ninguém perguntou como é que o Ribeirão fez para trazer o poupa-tempo, porque isso é coisa boa. As pessoas não se preocupam com a coisa boa. Ele preocupa de usar, mas depois, se você cobrar dele, vai dizer, é sua obrigação trazer. Então é o seguinte, eu trouxe o Senai para Tupã. Vou aproveitar para dar uma pincelada rápida, porque ela perguntou o que eu fiz em 30 anos, para você analisar. Eu trouxe o Senai para Tupã, porque Marília tinha Senai e nós não temos. Não trouxe o prédio, mas eu trouxe todo o curso de lá. Compramos, naquela época, com o Valdemir, as máquinas de solda, compramos as máquinas, a parte elétrica, adaptamos a escola que estava fechado, a Escola Industrial de Tupã estava fechada, eu reabri ela com parceria com o Senai, junto ao Paulo Escape, que ajuda as crianças a ter profissão. Se você não conhece, vai até lá conhecer. O Instituto Federal, foi uma luta para trazer o Instituto Federal para Tupã, que eu tive que viajar para São Paulo e para Brasília e muitas vezes, logicamente com o apoio do Manuel Gaspar, que disse, Ribeirão, a ideia é boa, vai para cima e não dá espaço. Quero agradecer ao Arlindo Chinaglia, que nos deu o apoio político.
nós abrimos um Instituto Federal que tem o melhor ensino médio do mundo. Não é do Brasil não, tá? Você que está me ouvindo aí, mãe, pai, está aberta as inscrições para o vestibulinho para o ano que vem. São 80 alunos. Horário integral, com 3 refeições, sai de lá com o colegial feito, o antigo colegial. E sai com um certificado profissional para você ter uma profissão, para você pagar a sua faculdade depois. Professores todos do Instituto Federal são funcionários públicos federal, qualificados, e as pessoas não perguntam como é que foi o trabalho. Ninguém não diz pergunta assim, por que trouxe. Por né? que trouxe? Ninguém sabe que eu peguei um aviãozinho que cabe 4 pessoas, fui daqui a Brasília tremendo de medo de cair, para ir lá buscar a autorização do MEC para fazer. Eu lembro de um comentário, Ribeirão, tá te cortando, na época, que era um absurdo fazer um Instituto Federal aqui, desapropriar o prédio da escola particular, porque ia colocar gente pobre lá, que era um prédio muito bom, que a prefeitura não devia fazer isso, né? Isso era o comentário na classe A e B da cidade, né? Mas os comentários das pessoas, a gente perdoa, porque muitas pessoas fazem comentários sem saber sequer o que é o negócio. As pessoas criticam, porque criticar, gente, é a coisa mais fácil do mundo, o difícil é fazer. Agora, só uma notícia boa, já que eu vou falar de outras coisas. Instituto Federal, você que está nos assistindo agora, eu fiz uma reunião em São Paulo, semana passada. Eu vou ter uma reunião lá em Brasília com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que está na mesa dele, para dizer se Tupã vai ter uma universidade lá no Instituto Federal de Tecnologia ou se vai virar um polo à distância. E nós já fizemos o requerimento através do deputado Guilherme Mussi, e já vamos para o Brasil. O prefeito Caio está convidado, a nossa comitiva, o Marcos Leite está convidado, e nós vamos trazer para Tupã a maior indústria que Tupã já teve até hoje, que é a indústria da educação. Nós vamos transformar o campus do Instituto Federal em um campus com 70 professores e 45 funcionários. Quando você fala em indústria, a gente fala em emprego. São 115 empregos federais com bons salários que vão gastar no comércio Tupã. Hoje tem 20 professores. Nós indo para 70 e 45. Sem contar a qualidade dos cursos que vão ser oferecidos. Não, agora vamos falar do mais importante. Quantos alunos? Não, vamos falar do mais importante. Quando você fala em 115 salários ganhos, morando em Tupã, gastando em Tupã no serviço, vamos falar do ganho intelectual, que é a formação da pessoa, do ser humano, que o mundo só é transformado se o ser humano se transformar. E nós teremos aqui essa, porque eu tenho certeza. Eu já fiz reunião em São Paulo, já vou para Brasília. Nós vamos no comitiva, Paulo Henrique, vereador, irá comigo, a Claudinha irá comigo, que é do meu partido, o Caio irá conosco, e nós vamos transformar essa escola, que é uma maravilha de prédio, dos melhores prédios do Instituto Federal, em uma universidade com 5 cursos universitários. E só para lembrar aqui, para ninguém ter dúvida depois, lá não vai ter faculdade de medicina, não vai ter faculdade de direito, lá não vai ter faculdade de administração. Por quê? Porque quando implantamos o Instituto Federal, foi feita uma pesquisa em Tupã e foi aprovado que teria que ser no ramo de tecnologia. Aliás, uma decisão de extrema importância, porque o mundo está crescendo para a tecnologia. Então nós vamos ter cursos sempre na área de elétrica, nanotecnologia, eletrônica, tudo que é o futuro do mundo. E esses cursos, por que vem 70 professores? Tudo nesse segmento. Porque vai ter um curso, depois vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E olha que nós tivermos os 5 cursos implantados, sem perder o que tem. Vai ter o ensino médio, vai ter o ensino médio, vai ter os cursos profissionalizantes, mas nós vamos ter 70 professores de universitário dando aula e formando pessoas de Tupã e de toda a nossa região, porque é vestibular e a escola é gratuita, que é um ganho que é pelo resto da vida. Aliás, Tupã teve um período de Tupã que nós perdemos esse foco da universidade e nós perdemos para Marília. Nós estamos recuperando agora com a Unesp, nós estamos recuperando com o Instituto Federal e com as 3 faculdades que nós temos, recuperando a população, porque a população não cresce só com Tupã, cresce com os que vêm de fora. E essas pessoas que virão de fora isso daqui vão morar aqui. Aí o pai vem, a mãe vem, casa aqui em Tupã, tem filho em Tupã, e nós fazemos nosso estado desenvolver. Então são coisas assim muito grandes para nós ficar perdendo tempo para discutir notebook que não foi comprado. Você acha que o povo gosta, Ribeirão? Você acha que no fundo tem essa satisfação pessoal
tem que falar mal do político mesmo, cara, isso aí ele não faz mais que obrigação, como você mesmo colocou. Exato. Não, o problema todo é o seguinte, é que falar mal todo mundo dá eco. Se você chegar num bar e falar bem de um político, o cara fala assim, isso aí deve ter ganhado algum dinheiro. Isso aí, o cara tá vendo o lado dele. Quer dizer, o cara não vê que o beneficiário é a cidade. Aproveitou que você já apresentou o seu currículo resumido aí da atuação política e um pouco do que você fez pela cidade. O Júlio César Evangelista está perguntando se você nunca teve vontade de ser candidato a prefeito. Ou se você tem planos para isso ainda. Bem, eu vou responder essa pergunta só para completar o restinho que eu fiz rascunho aqui. Vai. Eu consegui transformar 3 distritos de Tupã, Varpa, Parnaso e Universo, que político nenhum faz, porque ninguém quer investir em lugar que tem pouco voto. Eu consegui, através do Vadão, asfaltar os 3 distritos. Imagina você morar num lugar que tem só terra, que não tem guia, sarjeta, que não tem asfalto, que o dia que chove é terra, é barro, o dia que não chove é terra, que faz mal para a saúde, que suja a roupa da casa, que suja a casa. Eu asfaltei. As pessoas, Paulo, eles acham que tudo é obrigação, que é o exemplo. Eu tive um voto na Varpa. Isso aqui foi um investimento lá em 2010 de 2 milhões de reais para os 3 distritos ter urbanização. Que é coisa mais importante do que isso? Quer dizer, então Sim. A população, ela é muito exigente, reconhece pouco o que você faz, e se você falar uma palavra errada, você é criticado. É cancelada, o termo da moda. Você é cancelado. A primeira incubadora de empresa para ajudar o pequeno negócio fui eu que trouxe para Tupã, eu que arrumei a verba para fazer, e está construída e funciona com 13 barracão, que aliás precisa melhorar, que nós tínhamos parceria com o Sebrae e não tem mais. Nós fizemos, arrumei dinheiro para comprar o Mercadão, que lá está hoje o Poupa Tempo, e agora estou pedindo, já pedi lá para o presidente da Câmara, da Assembleia, 2 milhões e meio para reformar o Mercadão e usar para a Prefeitura para parar de pagar aluguel. Eu sei que a pessoa que está ouvindo, o Ribeirão está fazendo isso por causa da política. Mas eu sou político, não tem outra coisa que eu posso fazer. Porque quando eu estou na minha indústria, eu sou industrial. Agora, na política, eu tenho que fazer política. Nós fizemos um trabalho para trazer a Paula Souza, para trazer o Unesp. Vou dar um dado para você que não é inteirado, não assiste a sessão da Câmara. Eu trago, em cada mandato de Tupã, eu estou falando aqui uma estimativa baixa, tá? Um mandato tem 4 anos, eu trago no mínimo 8 milhões de verba por ano para Tupã. Aí o cidadão fala, mas onde é que está esse dinheiro? Opa, beleza. Essa semana chegou 200 mil para colocar fotovoltaica na APAI. Eles pagam lá mais de 6 mil reais de energia, para eles pararem de pagar essa energia absurda. Arrumei a verba com o Guilherme Mussi e já chegou. Quer dizer, já está na prefeitura, vai repassar o dinheiro para fazer a fotovoltaica. São coisas importantes. Acabou de chegar 250 mil essa semana, e o CAI já recebeu o ofício de 250 mil do deputado Fausto Pinato, que é do meu partido, para nós estamos decidindo o que fazer com o dinheiro. O ano passado, eu trouxe 1,5 milhão ano passado, só para a saúde, de 8 deputados diferentes. Que foi usado, inclusive, na pandemia do Covid. Foi usado na pandemia. E são verbas individuais, não é verba que o governo é obrigado a passar, não. Mas o cidadão, às vezes, uns não tem nem tempo, está trabalhando, não quer saber de política, e às vezes não fica sabendo. Mas tem muitos que sabem e fingem que não existe. Porque se você assistir a sessão da Câmara, você não vai ver o Ribeirão ficar discutindo uma lombada, você não vai ver o Ribeirão ficar discutindo uma moção, você vai ver o Ribeirão falar de coisas de interesse do município. Eu estou com um pedido lá em São Paulo para o DR doar, o governo dar aqueles 2 alqueires, quase 2 alqueires do DR, para que Tupã usa para nós que está lá abandonado. O DR não está mais em Tupã, a regional foi para Assis. Então nós estamos solicitando e vai dar certo. O Romildo, que é um grande empresário, está lá com a empresa dele, não tem asfalto na rua dele, porque só tem 9 metros, aliás, só tem 8. Eu consegui fazer a Chagesp, dá 9 metros, já está no cartório a doação para a prefeitura desmembrar e fazer uma rua. Mas está ajudando o Romildo? Não, estou ajudando a cidade de Tupã. Sim. Lá tem quase 300 funcionários que vai de manhã trabalhar, de tarde tem que lavar o carro. Então nós temos que ajudar a cidade. E sem contar que é uma empresa que gera divisas e leva o nome de Tupã mundo afora, né? Então eu sempre procuro fazer, e aliás, você que tem dúvida, você está convidado. Lógico que você não vai me achar todo dia no meu gabinete. Porque, para buscar em torno de 2 milhões por ano de verba, você tem que ir para Brasília, você tem que ir para São Paulo, você tem que ter relacionamento. Se você não tiver relacionamento na política, ninguém vai acordar lá em Brasília e falar assim, vou ajudar a Tupã. Isso não existe. Estou com vontade hoje de mandar eu vou ajudar a Tupã. Não existe. Nem lembro que Tupã existe, né? Graças a Deus,
Vou falar uma coisa aqui que é um desabafo até. Sou mais valorizado lá em São Paulo e Brasília do que em Tupã por algumas pessoas que não produzem nada e criticam todo mundo. Que eu chego lá, pô, Ribeirão, vem aqui, ó. Porra, que prazer, cara. Ó, você é um bom político, você dá resultado. As pessoas me dão verba. Eu recebi semana passada uma ligação do assessor do Frota, que é o deputado Alexandre Frota. O assessor me ligou, o Alexandre Frota quer falar com você, porque ele tem algumas verbas para mandar para a tua região e ele quer um político que tenha dinamismo para fazer. Eu saí daqui e fui lá. Ele me liberou 1,5 milhão para distribuir da região. Eu nunca votei no Frota, não tem relacionamento nenhum. Mas da onde que ele tirou isso? Alguém disse, ó, se o Ribeirão combinar, ele cumpre. Pegou referência de alguém. O Frota, se eu não me engano, tem um assessor que é de Tupã, que é o Jean. É o Jean. Ele que me ligou, eu fui lá, me apresentei. Ele falou, ó, eu não posso trabalhar para você, porque eu sou do Progressista, que eu não vou mentir pro cara. Porque ele mandou 400 mil de verba para mim o ano passado, sem me conhecer. Porque tem informação. Porque o Ribeirão foi na tribuna, falou o que ele fez. Fui na rádio, eu faço o que eu posso. Eu agradeço, em nome do povo de Tupã. Então, veja bem, ele me chamou para dizer, ó, eu sei que você não pode trabalhar para mim, mas você pode ir na região pedir para alguém me ajudar, eu te mando a verba. Quer dizer, isso é credibilidade. Política tem que ter palavra. Na política, se você fizer compromisso e não cumprir, você não serve. Eu sei que alguém pode estar pensando assim, mas eu pedi emprego para o Ribeirão, que eu sou o cara mais procurado para pedir emprego. É lógico que nós não conseguimos emprego para todo mundo, porque o desemprego está grande. E alguns, às vezes, até ficam chateados, outros ficam chateados, porque meu gabinete, com certeza, é o mais visitado da cidade, que tem muita gente na fila para falar comigo. Não quero aqui menosprezar nenhum vereador, não. É até pela longevidade, você vai ganhando a fama. Da mesma forma que tem a fama ruim do notebook, tem a fama boa que o Ribeirão resolve. É isso que eu ia falar, né? Ribeirão resolve. Isso pegou e todo mundo fala isso. O Ribeirão, muita gente acaba criticando, mas fala, mas o Ribeirão resolve. Isso eu ouço de pessoas que são meus adversários, que ele chega na minha sala muitas vezes, não quero falar o nome de ninguém para expor, eu votei no vereador tal, mas ele não resolve. Vim falar com você porque falar que você resolve. Quer dizer, as pessoas acreditam no meu trabalho, eu não consigo fazer tudo, eu não sou mágico, mas eu não engano. Se dá, se não dá, não tem jeito. E está resolvido o problema. Eu vou lá e dou resposta para as pessoas. E isso é respeito. Eu represento a população. E eu não tenho nenhuma preocupação de dar entrevista, de abrir para perguntas, porque eu não tenho nada a esconder, eu sou homem público. Certo? Porque quero, que eu podia deixar de ser político e cuidar da minha vida, mas eu gosto. Até porque pouca gente sabe, mas você também tem uma empresa de produtos químicos, né? Eu tenho uma indústria que eu vendo no Brasil inteiro. Aliás, a maioria dos empresários que viajam, ou você que viaja por aí, quando você entra num posto da Rede Grau, que aquele banheiro tá cheiroso, o produto é meu, eu fabrico aqui em Tupã. Air Flower. É um grande produto. Não trouxe nenhum. Não trouxe nenhum de brinde. Tá. Então, veja bem. Aqui já ganhou um merchandising. Nós temos um trabalho, eu falei aqui de algumas coisas que fiz, porque tem muitas outras coisas que a gente participou, com a ajuda de prefeito, com a ajuda de deputado. A transformação de Tupã em instância turística, muito criticada por muitos. Eu não fiz isso para Tupã virar uma maravilha de um dia para o outro. Significa 3 milhões por ano. Foi uma guerra, todo mundo duvidou de mim na época. O próprio repórter falou, mas você vai transformar Tupã em instância turística? Eu falei, porque tem uma verba, que tem algumas cidades que recebem, eu quero Tupã no meio. O dinheiro que está reformando o country é dinheiro do turismo. O dinheiro que fez aqui o teatro é dinheiro do turismo. O que reformou a praça é dinheiro do turismo. Está fazendo a Alameda do Artesanato. Fez a Alameda do Artesanato em Varpa, é dinheiro do turismo. Varpa também. O Parque do Atlético é dinheiro do turismo. Muitos e muitos asfaltos que foi feito é dinheiro do turismo. Se eu não tivesse feito essa ação, juntamente com o ex-prefeito, querido Manuel Gaspar, nós não teríamos isso. Quero aqui também fazer justiça, agradecer o ex-deputado Edson Aparecido, que foi fundamental. Mas se nós não fizer e for lá, não vai acontecer. Então, você que é tupanense, precisa acreditar mais na cidade e nos seus políticos e cobrar mais dos seus políticos, que só criticar não ajuda. A menos que você critica diretamente para o político. Aí sim ajuda, porque a crítica é mais importante do que o elogio. Porque a crítica faz você pensar em como melhorar. Ribeirão, falando do turismo, o Douglas Rogério do Nascimento fez uma pergunta sobre o Balneário do Sete, porque nunca se investiu no balneário. E se não me engano foi a Silvia que fez uma pergunta sobre o Termas de Tupã, se tem alguma possibilidade de voltar. Você pode dar uma pincelada sobre isso? Deixa eu só dar uma engatada aí, Ribeirão, seria bom até depois você explicar também, complementando.
que o Cláudio Ferreira Vicente está falando aqui. Por que essa verba do turismo, para onde que vai? Porque o pessoal acha que essa verba vem, você pode gastar do jeito que você quiser, eu vou colocar na Santa Casa, e tudo tem uma destinação certa. Então seria legal dar essa pincelada. Deixa eu só ler um comentário que é o Jurandir Pinheiro Bueno. Eu estava em São Paulo há uns 7 anos atrás, num posto de gasolina. O frentista viu a placa de Tupã e falou, terra do Ribeirão. Você vê? As pessoas me conhecem. Deveria ser Ribeirão a terra do Ribeirão. E outra coisa, o Márcio Bueno falou que ele lembra de quando você fez a reunião para abrir o frigorífico e achou que era papo de político. Aí ele, me enganei. Não, essa história do frigorífico, só para voltar atrás, eu tive problemas que a população não sabe. O juiz, quando eu fui falar com o querido ex-falecido que nos deixou, espetacular, Siciliati, quando eu fui falar com ele, eu quero abrir o frigorífico que os empregados vão comprar e vai vender para um empresário, ele falou, não posso fazer. Eu falei, mas doutor, foi Ribeirão, não posso, como é que eu vou vender esse negócio aqui, que vale muito mais por muito menos? Eu falei, porque o senhor é juiz e tem cuidado social. Ele falou assim, mas você não vai conseguir? Eu falei, eu consigo, o senhor me ajuda que eu consigo. Eu não posso fazer nada de errado. Eu falei, não quero nada errado, eu só quero que o senhor me diga. Se tiver embargo, o senhor me avisa que eu vou resolver. E eu fui até em presídio pegar assinatura de ex-funcionário, porque ele queria a assinatura de todos os 185. Eu fui no Rio de Janeiro, eu fui no Campo Grande, ninguém sabe disso. Ninguém sabe a correria Paulo, que foi. E fui fazendo. E as pessoas diziam na rua, isso é conversa, porque é político. Faz 22 anos que o frigorífico manda carne para a China, manda carne para a Europa, manda carne para os Estados Unidos, vende no supermercado. E nós temos aqui um frigorífico que poderia ser lá mais um elefante branco fechado. Então, as pessoas não acreditam em quase nada que os políticos falam. Voltando aqui na instância turística que o rapaz perguntou, ele perguntou... Do Balneário do Sete, do Termas. Então, o Termas, Silvia, você, querida, que sabe muito bem da importância que nós termos polos regionais, que você é uma pessoa inteligente, quando nós criamos aqui, trouxemos uma pessoa para abrir o Termas, que a prefeitura não pode fazer isso, é iniciativa privada, e alguns até são maldosos, mas fechou, tá bom. Assim como fecha uma agência da Ford, fecha uma agência da Fiat, as coisas acontecem, mas nós não podemos desistir de fazer. Eu não posso pecar pela omissão. O que a gente faz? Você vai atrás de quem sabe fazer. O Termas fechou e nós ganhamos o título de instância turística. Agora nós estamos num segundo momento. Nós temos um empresário investindo aqui em Tupã. O pessoal fala aqui em Arco-Íris, mas não é em Arco-Íris. Eu já fui ver o mapa. Tá? Porque tem o maldoso, aquele que torce pro touro, matar o toureiro, ele já fala tudo que é contra nós. Mas isso aí o povo tinha interesse específico nesse caso aí, então, que era na época eleitoral. O seu Antônio está fazendo lá um balneário aqui em Tupã, que está ficando espetacular. Ali vai ser um lugar que vai receber muito turista no futuro, porque tem muito investimento. Você que não conhece, não estou fazendo propaganda de coisa privada, não. Pode fazer Ecotermas, anunciante do Mais Tupã. O Ecoterma está ficando espetacular. Ele está um pouquinho distante de Tupã, mas não tem problema. Pode ter certeza que futuramente vai ter um monte de pousada ali perto. O projeto deles é incrível. Vai acontecer o que aconteceu em Olímpia e nós teremos aqui uma âncora para o turismo. Porque para você virar uma cidade turística, não é só ter o título como nós temos, é preciso ter âncora que atraia pessoas que venham para cá. E esse empresário que não está usando dinheiro público, aliás, conversei com o prefeito essa semana, que nós temos que dar um jeito de fazer uma estrada asfaltada até lá, porque ele vai ajudar o desenvolvimento do turismo em Tupã, e nós temos que, o poder público tem que estar ao lado para fazer isso acontecer, porque cada cidadão que cair aqui para ficar aqui 3, 4 dias, ele vai gastar em Tupã, vai ajudar o empresário de Tupã, vai ajudar a gerar emprego em Tupã. Aí esse projeto aí foi uma casualidade, mas que nós temos que dar apoio. O cidadão veio com o dinheiro dele para fazer e nós temos que ajudar e dar, inclusive divulgar. Vocês estão divulgando aí, eu também divulgo aqui, não é meu parente, não é, mas ele está fazendo coisas importantes para o município. Está investindo pesado, gerando emprego. A represa do Sete, infelizmente, aquilo ali poderia ser feito um balneário e as coisas acontecem. O dia que esse Termas e Tupã, o Ecotermas, deslanchar, o Country deslanchar, as coisas começam todas a funcionar. Mas é preciso dar tempo, porque se você parar para pensar, você que é cidadão tupaense, você não tem noção de quanto os prefeitos já gastaram na represa do Sete e não virou nada. Por quê? Porque não tem a infraestrutura que precisa. E é longe, né? Nós não temos sequer asfalto para chegar lá. Aí você vai fazer, mas tem um pessoal que gosta de ir lá fazer churrasco. Mas quantas pessoas?
Quer dizer, então não adianta. Para você ter um negócio desse funcionando, você tem que ter lá salva-vida todo dia, você tem que ter segurança, você tem que ter um monte de coisa. O povo merece respeito. Então, eu gostaria de ter tudo funcionando. Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu acredito em Tupã. Eu acredito em você, Tupãs. Você que critica. Me procura, vai ouvir minhas ideias. Você nem me conhece, ouviu falar que está me criticando? Vai ver o que eu faço pela cidade. E faço com prazer. Aliás, é minha obrigação. Faço nada além da minha obrigação. O problema é que na política nem todos fazem a obrigação. Ficou para trás a pergunta do Júlio, se você não tem interesse em ser prefeito. Júlio, veja bem. Ele quer guardar a final, que é esse aí que vai sobrar. Será que já vai lançar? Vamos lançar. Ô, Júlio. Bem que o povo não vai lembrar nada disso, mas vai continuar falando do notebook. Vai. Ô, Júlio, essa questão de ser prefeito, eu acho... Uma vez o Dr. Carlos Messa se lançou candidato a deputado e perguntaram para mim se ele seria um bom deputado, e eu disse, ele não será um bom deputado, porque ele foi prefeito 2 vezes e nasceu para ser executivo, ele manda na faculdade, são estilos diferentes de fazer política. Tem uns que nasceram para comandar. O legislativo é negociar. Quando eu falo em negociar, não é dinheiro, não. Negociar é ideias, é convencer, é fazer as pessoas acreditar naquilo que você está fazendo para que as coisas aconteçam. Então, não é uma negociata, é uma negociação política. Nós não podemos fazer uma lei sem falar com os demais parlamentares, sem ouvir a ideia de um, ouvir a ideia de outro. E é uma coisa que eu gosto muito. Mas você já foi presidente da Câmara, e o presidente da Câmara é gestor. Fui 3 vezes presidente da Câmara, portanto, 6 anos fui presidente da Câmara. As 6 contas minhas foram aprovadas, inclusive as dos notebooks que falam, aprovado pelo Tribunal de Contas, aprovado por todos, não tem uma ressalva. Então eu gerenciei a Câmara 6 anos e nunca tive uma rejeição de conta, nenhuma coisa que pudesse me denegrir. Qual era a minha preocupação? O Vadão, que é meu amigo, sempre falava para mim o seguinte: Ribeirão, o cara para ser prefeito, ele tem que ser um rico besta, imbecil, porque tá rico, vai se meter nisso. Ele tá cuidando da vida dele, tá rico, não precisa de nada e vai lá para ser criticado por pessoas que sequer leu a biografia dele. Ou para pobre, mal intencionado. Então, isso é o que o Vadão fala. Mas isso eu acho que agora vai mudar. Vai mudar, porque acabaram de aprovar uma lei em Brasília, a lei de responsabilidade, a lei de responsabilidade do judiciário. Porque o que acontece? Por que eu nunca quis ser candidato a prefeito? O prefeito, seja ele qual for, ele é responsável por 2.000 e poucas pessoas em Tupã. Se algo acontecer de errado lá no almoxarifado, quem responde por ele, pelo ato, é o prefeito. Quando o cara faz uma licitação, como no caso do notebook lá, que o prefeito nem participa, se fez alguma coisa errada, quem responde é o prefeito. Se houve uma licitação que foi mal feita, quem responde é o prefeito, ele não escreveu nada. E ele assina documento o dia inteiro, ele não sabe, não há condição não dá tempo nem de avaliar o que de avaliar tudo. E ele é responsável por tudo isso, por isso que os prefeitos entram ricos, saem pobre, ou entra pobre e sai mais pobre ainda, e ainda sendo xingado e processado. Então é muito ruim ser gestor numa situação onde não tem uma segurança. Agora, graças a Deus, parece que vai melhorar, porque o judiciário não tem nenhuma responsabilidade em oferecer denúncia contra ninguém. Ele oferece a denúncia, faz investigação, sim, põe no jornal, fala nada, na rádio, acabou. Não deu nada. Não aconteceu nada com ele. Desculpa aí, foi mal, erramos, né? Acabou. Quer dizer, e o nome da pessoa que ficou envolvida? Esse é o problema. Agora mudou. Agora haverá responsabilidade. O cara, para oferecer a denúncia, ele vai ter que fazer o que faz nos Estados Unidos. Ele vai ter que investigar antes, fazer tudo antes, ver se tem prova robusta de que houve intenção da pessoa causar o dano, se houve intenção do prefeito ou presidente da Câmara roubar alguma coisa. Aí ele vai ter que ter documentos e prova de que o cara queria desviar dinheiro público. Senão ele vai responder processo por isso. Porque é muito fácil acusar. É como nós estamos falando do notebook. Um cidadão que nunca falou comigo, nunca me viu, ouviu alguém falar e fala que eu comprei notebook, que eu não comprei. Quer dizer, é uma irresponsabilidade. Quando eu ouço alguém, eu procuro ir lá saber. Tem um deputado falando que vai fazer isso. Eu vou lá visitar ele, ligo, marco uma reunião. É verdade isso? Não. As chácaras de recreio. Está acontecendo em Tupã. Problemaço. Problema do Brasil. Qual foi a minha atitude?
fizeram a lei do REURB, que até 2016 as chácaras podem ser regularizadas, mesmo que eram irregular. Não precisa obedecer o plano diretor. Eu ouvindo, reclamação, tem muita gente envolvida. Eu fiz o óbvio, o que qualquer pessoa inteligente faria. Eu fiz uma emenda na lei, porque ela disse que até 2016. Eu peguei a lei de Brasília, que eu não posso fazer a emenda, mas montei a emenda dizendo, essa lei vale até 2020. Levei para o meu deputado, Fausto Pinato. Falei, Fausto, faz essa emenda aqui que vai ajudar muita gente a resolver o problema de coisas irregulares, de imóveis rurais e urbanos que são irregulares. Isso envolve favela, envolve chácara de recreio, envolve casa que o cara fez, ficou irregular, o terreno era menor. Aí o Fausto fez essa emenda que eu levei pronto, ele só assinou. Porque eu sei, eu sou parlamentar, eu tenho que saber fazer isso. Aí ele falou assim, rapaz, isso é bom mesmo, hein? Assinou e está protocolado em Brasília, e está nas comissões e está tramitando. Se essa lei essa emenda for aprovada, você que tem chácara, que comprou depois de 2020, que não sabia que não podia ter escritura e realmente não pode, você poderá usar dessa lei para se beneficiar. Só que para isso, essa lei tem que passar pelo Congresso primeiro. Ela está tramitando, ela não está aprovada. Mas é o que eu podia fazer. Não adianta eu ficar falando, eu vou falar com o Caio, eu vou falar com o vereador. Isso não resolve. Eu vou subir na tribuna e mandar plantar galinha, plantar cachorro. É uma coisa legal, Ribeirão, porque muita gente fala assim, o vereador, o que você trouxe? Quantos milhões... Esse é o trabalho do vereador. Você, através das leis, moldando a cidade, melhorando a cidade e a sociedade. A verdade você que é eleitor, você que vota, você que paga o salário do vereador, analisa o que teu vereador dá de resultado. É isso que você tem que fazer. Não é ficar, o cara falou errado. Não, o que você trouxe de resultado? Chama o seu vereador que você votou. Escuta, você já está aí há 11 meses, o que você fez? Qual vai ser o benefício para a cidade? Porque senão, gente, qualquer salário é muito. Ninguém paga um funcionário que não dá resultado, eles mandam ele embora. O vereador tem que ser demitido se ele não fizer nada. E graças a Deus, eu não fui demitido. Agora porque você não respondeu, na verdade você não respondeu. Se quer ser, se não quer ser. Não, eu não quero ser candidato a prefeito. Eu não quero ser candidato a prefeito, nunca Mas deputado quis. já é outra história. Seria não fazia parte dos meus planos e não faz ainda, mas hoje com a nova lei aprovada, assim que tiver tudo aprovado, eu acho que as pessoas de bem não precisam mais ter medo de ser prefeito. E aí eu não estou dizendo que vou ser candidato, não quero, não estou planejando nada disso, mas eu estou dizendo por que as coisas são difíceis. Porque as pessoas falam que o cara é prefeito e não quer largar. Olha, vamos fazer uma matemática? Diego, se fizer um concurso para contratar braçal, quantos candidatos aparecem? Bastante. Quantos? 1.500? Por aí. E por que na hora de sair candidato a prefeito aparece 3, 4? Porque não é bom. Não é bom. Porque o salário é muito maior. Mas é muito diferente você fazer um concurso para braçal e uma campanha para prefeito, né, Verão? Não, mas poderia ter muitos candidatos. Sim. Aqui não tem segundo turno, o mais votado ganha, certo? Por que não tem? Porque ninguém quer essa responsabilidade. Acabei de dizer, o cara que está lá com a vida dele arrumada, com a empresa dele funcionando. Os filhos criados. Vai se meter lá para ele virar ladrão, bandido no dia seguinte, na boca de pessoas que ele nunca viu? Não, eu tinha interpretado isso aí, porque assim, como você citou o perfil do Carlos Mestre, falou que ele era um cara mais... E você tem uma história de vida toda no Legislativo, eu já pensei, já está aqui pré-lançando uma campanha que de repente é uma coisa que chega mais perto, Paulinho, que o povo não te ouve. Uma coisa que pode vir por aí. Não, é que na verdade, a gente no Legislativo, aliás, como em toda profissão, você vai aprendendo tudo. Então você aprende regimento interno, lei orgânica, você aprende Constituição do Brasil. Então você acaba sendo conhecedor das regras que regem o município, o estado e o Brasil. Aí você passa a viver isso como uma coisa que pode ser útil para a população. Por exemplo, quando alguém me procura com algum tipo de problema, é um prazer enorme atender a pessoa. Não é pensando só no voto, até porque o meu gabinete não faz um cadastro de quem eu atendi. Eu nunca fiz um cadastro lá, atendi o fulano e resolvi o problema. Chega na época da eleição, eu vou ligar para ele e falar, você lembra aquele dia, né? Não, eu faço com prazer. Eu resolvi o problema de mais um. Se essa pessoa vai reconhecer amanhã ou não importa. Importa que eu fiz. Eu fiz. Eu até tenho uma história que me emocionou muito. Nós, numa época de uma campanha, há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, nós fizemos uma caminhada lá na cidade, lá no distrito de Parnaso, vários vereadores, o nosso candidato a prefeito, e um senhor veio correndo, falou, Ribeirão, peraí, eu parei. O que foi? Peraí que a minha mulher quer te dar um abraço. Eu não conhecia a pessoa. Aí vem a senhora, demorou um pouquinho mais, uma senhora, então, ela veio e me abraçou e não largava.
E eu falava, mas meu Deus do céu, o que está O acontecendo? que eu fiz? Certo? Aí ela parou e falou, você sabe por que eu te dei esse abraço? Eu falei, não sei, minha senhora, só me desculpa, mas eu não sei. Eu só vim até você, porque você arrumou uma cirurgia para mim em Marília, eu ia perder as vistas, eu não ia enxergar e hoje eu enxergo. Quer dizer, isso é prazeroso para o político, você fazer algo que o cidadão viu e aconteceu na vida dele, que é bom. Quando você Pra uma ajuda. recompensa até pelo trabalho que você faz, que você falou. Eu falei, Desinteressadamente, né? o pessoal fala que eu sou do progressista, né? Isso. Eu costumo dizer que eu sou do PT. Opa, não é o Partido Trabalhador, não. É Partido de Tupã. Por quê? Se o deputado que ajudar a minha cidade, não importa o partido que ele é, fizer compromisso comigo e trouxer benefício, eu ajudo ele na campanha. É assim que eu ajo. Quer exemplo? Poupa Tempo. Quem trouxe foi Orlando Morando, não é do meu partido. Falei, se eu te apoio, se você trouxer o Poupa Tempo. Tá aí o Poupa Tempo. E foi um vereador muito bem votado em Tupã. Teve 4.600 votos com apoio, não só meu, do Deputado. Mané Gaspar e tudo mais. Que ele que me levou para falar com ele, eu não queria apoiar. Mas ele me prometeu e trouxe. Eu apoiei o Vacareza, que era do PT. Sim. Ele prometeu trazer a macrodrenagem e prometeu trazer casas popular naquele Minha Casa Minha Vida, que é R$25 a prestação. Ele trouxe 826 casas. Que é o João Paulo II e o Jamil do Alibe. E mais o São Francisco 1 e São Francisco 2. Então são 155, mais 390, deu 826 casas. Mas como é que eu não vou apoiar um deputado que deu moradia? Deu? Que aquilo é dar mesmo. R$25 por mês, hoje você não compra... É 3 mil reais a casa. Você vai... Deu. O PT na Você época, eu precisa não de sou do 5 PT, mas eu parcelas tenho pra que ser comprar um justo. bujão de gás. Eu tenho que ser justo. O cara paga. A maioria já tem até escritura, que é só 10 anos. A maioria está recebendo escritura, já recebeu. Quer dizer, ele beneficiou as famílias pobres. Eu vou ter que pedir voto para esse cara. Ele fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Não importa o partido. Então, eu trabalho dessa forma. É bom para Tupã, conte comigo. Agora, não vem aqui pedir voto e sumir, e que vai ouvir. Eu vou lá no gabinete reclamar. Ribeirão, Ele vai mesmo. tivemos um comentário aqui de uma pessoa que acho que você deve conhecer um pouco. O senhor David Castro. E essa merece destaque. Essa vamos fazer uma pausa dramática Até e eu vou relação- ler o comentário A relação que ele fez do aqui. David Castro. 4 políticos eu gostaria de ver investidos no cargo de prefeito de Tupã por ordem alfabética. Antônio Benedito Pereira da Fonseca Júnior, Toninho Fonseca. Antônio Alves de Souza, Ribeirão. Doutor Joaquim Inácio, Dr. Joaquim Inácio do Grupo Visão. E o Nelson Teixeira Lacerda. A nenhum deles faltou ou falta intrepidez. Então, quando você ouve um comentário como o do Davi, que o Davi, eu costumo dizer que o Davi é uma Barça ambulante. Ele sabe de tudo. Pra quem não sabe que é Barça, é um Google de papel. Que É, só hoje em dia exatamente. já não lembra. Ele A é, Barça é mais ou menos o tamanho dessa mesa. É um Google de papel. ele é hoje um patrimônio do município. Ele trabalha na prefeitura há mais de 40 anos, conhece tudo e todos que passou pela prefeitura, conhece tudo de lei, ele sabe tudo e eu fico muito feliz dele fazer essa análise. Ele já me falou, Ribeirão, você tem que ser prefeito, que nós precisamos de dinamismo, que a coisa aconteça, nós não ficar na morosidade. Mas aí entra aquela história, Davi, será que seria bom? Eu não tenho nenhum processo na minha vida, eu não tenho ninguém me perseguindo, para que eu vou? Eu vou lá como vereador e faço coisas que muitos deputados não fazem. A verdade é essa, certo? Então, para quê? Agora, hoje a coisa muda. O Davi, quando fala isso, ele fala com conhecimento de causa. Ele conviveu com o Toninho Fonseca, ele conviveu com o Carlão, ele conviveu com o Jesus, ele conviveu com o Manuel, ele conviveu com o Valdemir. Ele trabalha na prefeitura, para quem não sabe, Isso. tá? Ele é o secretário Sou da prefeitura. David Castro. Ele O senhor trabalha na prefeitura. convidado a vir aqui no Mais Tupã Night Show. Aliás, Meus colegas concordam? Eu acho que tem peso, assim, porque o Davi, além de tudo isso aí que você falou, ele é o historiador exímio, ele conhece a fundo a história social e política de Tupã. Então, se ele está falando, porque você viu que a relação dele veio desde o Nelson Lacerda, lá de trás, lá atrás. passou pelo Toninho Fonseca. Então, tem peso, viu, Ribeirão? Não. É pra... Na verdade, são palavras com conhecimento do que está falando, sem querer desmerecer ninguém, porque nem eu sei o que ele sabe. O Davi sabe muito. Sabe muito de tudo. Tá? Eu fico muito orgulhoso e sou muito, muito feliz de ter ele na prefeitura, que quando eu tenho problemas lá na Câmara, ele sabe. Quando eu tenho alguma dúvida na Câmara ou na prefeitura, eu vou lá falar com ele. Como é que foi isso aqui? Todo mundo. Quando é que aconteceu Todo mundo isso? vai. É. Tem aquele... Ontem eu estive lá na sala dele, ó. O cara quer saber se teve esse decreto aqui lá em 1910.
Desculpa, lá em 2010. Aí eu fui longe, fui lá no Não, Corinthians, hein? Foi lá no Fui Corinthians. hein? Então, ele sabe, quando ele não sabe, ele pesquisa, ele resolve. Então é o seguinte, Davi, muito obrigado pela essa colocação. Não faz parte dos meus planos ser prefeito. A gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje não faz parte dos meus planos, nunca fez. Se as coisas acontecerem, e aí Deus é que sabe, a gente vai fazer o que pode. E pode certeza, não tem essa pretensão. Se eu fosse prefeito, meu slogan estava pronto. 40 anos em 4. É o que eu falei. É o JK. Pessoal, mandar alguns recados. Um abraço pro Rogério, que tá acompanhando a gente, Rogério Botan. Alguém fez um comentário que fez o resgate de alguns animais, que seriam tartarugas, cães. O Wesley Malta, se não me Isso. engano. A questão das tartarugas é só procurar a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros, que eles fazem uma análise. Se tiver em condições de ser solto, eles providenciam a soltura no habitat desses animais e resolvem. A questão dos cachorros, eu não sei se o Centro de Zoonoses tem algum programa para acolher esses cães, mas pode ser ligado lá no Centro de Zoonoses. Se eu não me engano, o telefone é 3404-2202. Pode ligar lá em horário comercial, que eles também vão te dar orientação de como proceder nesse caso de resgate dos animais. Ribeirão, antes da gente passar para as pulseirinhas, que a gente já tá com quase 1 hora e a gente nem foi para as pulseirinhas ainda. Eu queria que você falasse de um assunto também que as pessoas te julgam muito, que foi lá em 2000, antes da eleição, essa eleição foi 2018? Foi 2018. Que você ficou fora, o Rudinei entrou e o pessoal fala... 2016. E o pessoal fala que você comprou a cadeira do Rudinei. Bem, quem poderia responder isso, na verdade, não seria eu, porque o mandato era dele e ele que teria que responder. Mas eu tenho a liberdade de dizer o que aconteceu. O Rudinei, ele ganhou a eleição. Para quem não sabe, ele conferiu a votação na minha casa. Quando ele viu que eu fiquei fora, a primeira reação dele falou assim: eu não vou assumir o mandato. Se você não estiver lá, que tudo que eu faço, eu estou me espelhando em você. Eu não vou ficar lá sem você. Porque você é o cara que mais entende política, é uma injustiça ficar fora. Isso ele disse no dia da apuração, na minha casa. Eu disse: você ganhou, você tem que assumir, você tem que ser vereador. Naquela oportunidade, o Ricardo ganhou a eleição para prefeito. Isso. E o Rudinei queria ir embora de Tupã por problemas pessoais. Ele tinha na época 40 anos e disse para mim o seguinte: eu quero ir embora de Tupã. Eu amo Tupã, mas eu quero ter a minha vida e eu queria ir para uma cidade grande, Brasília ou São Paulo. Eu disse: eu não posso fazer isso porque você ganhou e fica muito ruim, você vai ser vereador, e acabou. Porque ele também é do diretório municipal de Tupã. Aí o que aconteceu? O Ricardo tinha um discurso à época que ele faria um governo que não teria negociata, que não teria política, que não ia ter secretário, vereador secretário, nem secretário vereador, aquele negócio todo, que vai ser tudo cargo técnico e tarará. Aí o Dinei queria ir embora de todo jeito. Falei: Dinei, você está ouvindo o que o prefeito está falando? Você vai ficar e acabou. Não vamos fazer nada disso. Eu não quero ser mau exemplo para ninguém. Perdi por 30 votos e falei para ele que não ficaria. Ele ficou vereador. E quando chegou em agosto, o Ricardo fez aquilo que ele disse que não faria. O Renan virou secretário, começou a usar cordão. A Thelma virou secretária, deixou de ser. Valdir Bagaço virou vereador, o Brito virou vereador. Aí o Rudinei me procurou novamente e disse assim: ó, você não tem mais desculpa. Eu quero ir embora. Não é porque eu não gosto de Tupã, eu amo Tupã, mas eu quero ter a minha vida numa cidade grande. Eu falei: eu não posso fazer isso, mas aí ele chorou na minha casa, que queria. Eu falei: você me permite falar com o teu pai? Fui lá e falei com o Ney, que se estiver ouvindo, se ouvir aqui, ele vai confirmar. Ney, o teu filho quer ir embora, ele quer renunciar a ir embora, e eu não gostaria de acontecer isso. Eu falei para ele que eu vinha falar contigo. O que você acha? Eu falei: Brão, faz esse favor para mim. Ele quer ser feliz, ele quer ir embora. Ele quer desbravar o mundo. Ele não quer mais, ele já fez o que ele tinha que fazer aqui. Aí eu falei: olha, eu não posso prometer nada para o Rudinei e nem fiz negociata nenhuma com ele. Mas eu falei: Rudinei, o que você precisa então para você ir embora? Eu preciso de um emprego. Me arruma um emprego em São Paulo. Eu falei: eu não posso te dar emprego, eu não moro em São Paulo. Vamos procurar o deputado Guilherme Mussi, se ele puder te contratar para pôr lá no partido e você gostar e quiser, você vai. Pronto, acabou. E o Rudinei é muito bom de serviço, é trabalhador. Quem não conhece o Rudinei, ele é muito bom. Ele se relaciona muito bem.
Ele foi para São Paulo, de lá ele foi trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, lá depois ele foi para a CEAGESP, ele está em São Paulo, está feliz da vida. Eu virei vereador porque eu era o suplente. Se ele renunciou, eu tenho. Ou eu renuncio também, ou eu assumo. É um direito adquirido. Quando acaba a eleição, tem o diploma do primeiro, diploma do segundo e do terceiro. Se alguém sair, o outro tem que assumir. E eu tenho certeza absoluta, eu meu amigo, estive lá semana passada, ele foi na reunião comigo para marcar a reunião para Brasília. Certo? Então, eu acho que as pessoas se preocupam muito com os outros e esquecem de ver o mais importante. Você acha que se fosse qualquer outro vereador não teria tido tanta polêmica em torno disso aí? Não teria. Eu me recordo que o dia que eu assumi a cadeira, apareceu lá um cidadão que foi candidato lá com um monte de plaquinha falando mal de mim. E eu respondi todas as plaquinhas, depois nunca mais vi ele sumiu. Gente boa, eu acho que eu tava lá. eu acho que é legítimo, a pessoa tem direito à manifestação, não tenho nada contra, mas a pessoa tem, acima de tudo, o direito de ser justo. Porque para ser justo, você tem que fazer o que é certo. Não adianta só jogar pedra, você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu aqui agradeço, o Dinei é meu amigo, meu irmão, ele é meu parceiro, o Ney é meu amigo, meu irmão, meu parceiro, tudo que eu preciso aí, que o Ney precisa, somos parceiros. Nós não temos problema. E quantos anos faz isso? E o Rudinei está em São Paulo até hoje. Ele vem, na campanha última, ele veio pedir voto para mim em Tupã. Você tem ideia? Isso é um relacionamento. Agora, nós precisamos de ter o foco, você que é eleitor, no que está acontecendo de bom para a cidade. Os probleminha que vocês ficam falando aí, isso não dá lucro para ninguém, não. É normal, olha lá, o Ciro Nogueira, presidente nacional do meu partido, não é mais senador. Ele virou ministro da Casa Civil. O suplente entrou no lugar dele. Isso acontece todo dia. Isso aí faz parte do parlamento. Hoje o Onyx Lorenzoni deixou o ministério e voltou a ser deputado. Hoje o Onyx Lorenzoni, que era ministro do Bolsonaro, virou deputado. Isso faz parte do legislativo. Aí o suplente saiu. Agora, parece que as coisas acontecem só em Tupã, não. O mundo funciona assim. Não, é porque foi o Ribeirão. Acho que se não fosse o Ribeirão, talvez a polêmica não fosse tanto. Não teria nem polêmica. Na verdade, essa derrota aí, eu falei na tribuna, o Ricardo ganhou, eu fiquei com dó, sabe por quê? Eles vibraram muito mais de eu ter perdido do que ele ter ganhado. Isso é fato. Não, isso é fato. Antes da gente começar com as pulseiras aqui, é que tem bastante gente que já lançou aqui, agora apagou minha relação aqui, eu não tô vendo. Eu sei que a Ana perguntou, a Ana, minha esposa, Ana, beijo, te amo. O Alessandro perguntou também. A polêmica... Alessandro é nosso eletricista, por falar nisso, gente, quem precisar de eletricista, Alessandro Aparecido tá aí, foi ele que montou a iluminação aqui do Night Show. A polêmica da semana, esse projeto de lei que tá querendo ampliar o horário de funcionamento do comércio, englobando posto de gasolina, farmácia, tudo numa coisa só. O que você acha disso? Esse assunto aí, eu tive a oportunidade, respeitando o direito dos parlamentares de fazer os projetos, eu fui convidado pelo Paulo Henrique e pelo Chigueiro, antes desse projeto andar na casa, eles me chamaram para fazer parceria no projeto. Oi, mas o que você acha? Falei, isso é um assunto muito polêmico, porque quando você faz um projeto de lei, você mexe com vários setores. Você mexe com o empresário, que é o empregador, com o empregado e com a população. Então, é um projeto que tem que ser muito bem discutido. Eu fiz o projeto para abrir o supermercado à noite em 1994. Foi bom para a cidade, criou um turno mais de emprego, ajudou a família a ir para o mercado com mais calma, porque antes fechava às 6 horas. Fui muito criticado por isso, mas o resultado foi positivo e está incorporado. Então nós temos em Tupã a lei do supermercado, nós temos a lei dos postos de gasolina, nós temos a lei das farmácias e temos a lei do comércio. Por quê? São coisas diferentes. Sim. Por exemplo, farmácia, é necessário que tenha farmácia 24 horas. Quantas farmácias estão autorizadas a abrir 24 horas? Todas. Por que abre só 2? Porque não compensa, não tem cliente para todas. Senão dá prejuízo para o empresário. O empresário tem que ter lucro, senão ele fecha e aí a gente perde. Então é um projeto que eles misturaram a lei do posto com a lei do mercado e com a lei do comércio, que são coisas distintas. Então é uma lei que tem tudo para não dar certo. Pior que isso, lei é para criar regras. Regras é para organizar a sociedade. Por exemplo, a polícia, para ela organizar o sistema de trabalho dele, ele tem que saber que hora que abre o comércio, que hora que fecha o comércio, para ele organizar. Agora, se ficar assim, um abre a hora que quer, outro abre a hora que não quer, outro abre a hora que quer, como é que fica a segurança? Como é que fica o consumidor? Onde que está aberto hoje? Não dá. E o cara que vem de fora? Que hora que abre o comércio de Tupã? De tal hora a tal hora. Então eles tentaram fazer algo que nós não precisamos. O que o comércio de Tupã precisa, sabe do que é? É de consumidor. É de mais gente empregado, é de mais gente trabalhando, é mais gente ganhando para ter mais consumidor. A ideia não é ruim.
Vamos analisar, São Paulo tem 10 milhões de habitantes e o shopping fecha 10 horas. Ué, e lá tem consumidor? Por que será? Falta Porque dar uma essa, organizada é porque a nisso aí. sociedade tem que estar organizada. Tem que juntar tudo, é uma organização. Lei é para organizar a sociedade, não desorganizar. Então, com todo respeito, até falei já para Paulo Henrique, tem que retirar esse projeto, rediscutir. Se o problema é, porque está chegando um supermercado grande e nós temos que acolher, vamos acolher. Vamos lá na lei do supermercado. Que hora que abre o supermercado está autorizado a abrir até 10 horas? Vamos, olha, faz um parágrafo lá, ó, emenda no projeto, que nem eu fiz lá do coisa lá, das chácaras. Os supermercados que tiver interesse de abrir, além desse horário, protocolo da prefeitura a gente autoriza, acabou o problema. Se ele abrir e ver que não dá, ele vai lá no ano seguinte, protocolo que vai reduzir, que é o que aconteceu. O comércio de Tupã abria às 8, fechava às 18, hoje não abre mais às 8, abre às 9, porque o empresário, ele vê o que é melhor para ele. A sociedade perdeu com isso? Não. A sociedade não tem ninguém reclamando. Não. Se não tem ninguém reclamando, para que mexer na lei? Então não precisa. Ó, o empresário não quer que mexe, o consumidor não quer que mexe e o empregado não quer que mexe. Para que mexer? Mexe no que precisa. Tem um ditado que o Manuel Gaspar falava, que eu não sei. Ribeirão, não precisa fazer o outro, faça o bom. Não precisa inventar. Faça só o bom. Precisa resolver esse problema, vamos resolver esse problema. E se não tem problema, não tem que mexer. E não tem problema, para que mexer? Vamos mexer onde tem problema. Esse é o negócio. Mandar um abraço pro Chuchu que tá acompanhando a gente. Emerson e o Ami. Ele já não tá nem acompanhando mais, porque eu peguei a estratégia. Também. Claudinho, um abraço para você. A estratégia dele, ele entra, pede um beijo e vai embora. Ah, Chuchu, tamo de olho em você, Chuchu. Ó, aqui também o Valcir ficou... O Valcir até 10 horas semana passada. Estão perguntando de turismo, por que Tupã é instância turística, mas você já respondeu. Pessoal, quem está perguntando de instância turística, o Ribeirão já respondeu essa pergunta e por que é interessante Tupã ser instância turística. Então, volta lá no começo. Só para completar rapidamente, você que perguntou, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e tem 70 cidades que são instância turística. Essas 70 cidades tem um fundo do turismo que é distribuído para essas cidades. E Tupã, devido ao nosso trabalho do Edson Aparecido, do Manuel Gaspar, nós viramos instância turística e participamos desse dinheiro. Isso é que importa para a cidade. Talvez a sua rua tenha sido asfaltada com dinheiro do turismo e você nem sabe. Isso aí. Ó, pessoal, o Alex BJJ tá aqui, desesperado, querendo saber onde tem turismo em Tupã. Nós já demos uma dica aqui, Alex. Tem o Ecosul. Ecotermas Park. Ecotermas Park. Eu sou antigo. Se você não conhece lá, Alex, dá uma passada lá que tá bem legal. Alex, outra coisa, tá? Eu sempre que recebo alguém de fora aqui em Tupã, eu levo lá no Museu da Cachaça, que só Tupã que tem aqui no estado também. de São Paulo. Legal também. Um abraço pro Delfino, pro Adriano Golfeto. E outra coisa, todo mundo que eu levo lá na cachaçaria que vem de fora aqui fica impressionado de Tupã ter uma casa como aquela e um museu da cachaça. São coisas distintas. E outra coisa, turismo não é feito só de polo. Se você for lá em Natal, fazer uma visita em Natal, o guia turístico vai te levar para ver um pé de caju e você vai gostar. É a história que manda. Verdade. É a história que manda, não é só a coisa. E Tupã tem muita coisa bonita pra ver. Temos muita coisa. É coisa comum pra gente, né? Mas tem o Museu de Varpa, o Museu Indiavanuíri, a própria Matriz de São Pedro, que ficou muito linda, muito maravilhosa. Linda depois da reforma. E mais do que isso, eu ontem encontrei 2 empresários de Marília e eles falavam desse jeito, Ribeirão, não tem cidade melhor do que Tupã. Aqui você chega, o povo é bom, o povo te abraça. Então, nós temos o mais importante. A nossa população é ordeira, ela é amável. Tanto é que eu vim de fora e morei aqui e nunca mais fui embora. Quer dizer, isso é verdade. A cidade tem gente boa. Lembre-se disso. Isso aí. Então, vamos passar para as pulseirinhas. Bora lá. Sabe como é que funciona, Ribeirão? Não sei. A Mari explica, que a Mari que é a mestre de cerimônia. Você vai tirar uma pulseirinha, vai ler o nome e dizer se essa pessoa entra no seu camarote. Você vai fazer lá um churrascão, se essa pessoa vai entrar no seu camarote ou não. Se sim, por quê? Se não, por quê? Não. Tá, pessoal, ó, eu quero aqui parabenizar porque ninguém combinou nada comigo, eu não sei nem quem tá aqui. Mas a ideia é essa. É importante. Se bobear, nem eles dois sabem. Então eu vou pegar a primeira pulseira. Lula, eu tiro o chapéu e ponho ele no meu camarote, não é do meu partido. Não me chama, hein? Porque ele fez durante 8 anos. O grande erro dele foi eleger a Dilma. Foi uma péssima presidente do Brasil. Mas o Lula fez uma diferença enorme. Como líder mundial, é um dos líderes que tem mais credibilidade internacional.
eu gostaria imensamente que ele fosse do meu partido, menos do PT. Mas o Lula é um grande líder e tem que ser respeitado. Até pelos adversários. Você acha que ele concorre e ganha a próxima eleição? Está muito longe ainda, né? Porque a eleição é que nem nuvem. Hoje vai chover, amanhã não vai. Mas a população, em todas as pesquisas, está escolhendo ele muitas vezes pelo que ele já fez ou por acreditar nele. E com certeza não é por causa do PT, não. Tá? É por causa do Lula. O Lula é maior do que o PT. Tá? Isso eu ia falar. Até porque a gente teve uma conversa com o Valci, que é o presidente do diretório do PT na semana passada, e ele falou muito mais do Lula Exatamente. do que do PT. Porque né? ele já passou dele, aquela imagem que o PT passava enquanto partido, o Lula já extrapolou isso aí faz muito tempo. O Lula é um líder mundial. Se ele ligar lá na Europa para fazer uma reunião lá com alguns países, ele é atendido. Ele é um líder mundial e é respeitado e tem credibilidade. Ah, mas ele é semi-analfabeto. É verdade. Mas ele, quando esteve no governo, ele fez um bem. O brasileiro viveu mais feliz, mais sorridente, fez programas bons. Ah, endividou o país. Todos que passaram no Brasil, todos endividaram o Brasil. Todos. Eu digo até lá da época do Império. Deodoro. Né, lá atrás. Então isso aí não adianta falar nada. O melhor presidente que o Brasil já teve foi Juscelino Kubitschek, que foi o que mais endividou o Brasil. Mas foi o que mais deu prosperidade pro país. O Alex já tá dando parabéns pro Ribeirão, sabe porque ele falou do Lula, já nem lembra mais que não tem turismo. Esse é outro Alex. Não, eu acho que é o mesmo, Alex BGG. Bom, É o mesmo Alex. Outro que aparece aqui é o Valdemir. É Valdemir Gonçalves Lopes. Isso. Ex-prefeito de Tupã. Sobe no meu camarote só pela coragem de ser prefeito de Tupã por 2 vezes. O Valdemir ele é empreendedor, ele tem suas virtudes, seu defeito, mas a gente tem que analisar no ser humano o seguinte: de todas as virtudes que o homem tem, uma é a mais importante. Ele pode ser bonito, ele pode ser legal, mas ele tem que ter coragem. O Valdemir é corajoso. E a coragem é que faz a diferença no mundo. Então, ele também participa do meu camarote. Isso é o que muito falam do governo, da gestão Valdemir, né? Que era, o Valdemir, eu quero fazer isso aqui. Jurídico, vê se é legal. Se for legal, faz. E se não for legal, arruma onde que dá para ficar legal. Pronto. Vamos pegar outro. Vamos pro próximo. Tiago Matias. Tiago Matias, eu levo ele pro meu camarote sempre. Sabe por quê? Tiago Matias... Esse homem é uma máquina ele é filiado política. Você vai falar mal de alguém aqui? Ele é filiado do meu partido. Ele tem um defeito que ele precisa corrigir. Eu acho que a vida vai lhe ensinar e não adianta nós falarmos. Impulsividade, é coisa do jovem. Sim. Ele não ouve, você dá conselho. Ele ouve, mas não faz. Por exemplo, aquela carreata que ele fez, que ele estava com eleição ganha e perdeu. Eu fiz de tudo para ele não fazer aquela carreata. E eu tenho certeza absoluta que muitas vezes o pai dele, que é gente boa pra caramba, professor Paulo, Grande Paulão, já deu tantos conselhos para ele bom e ele também não faz. Então, isso faz parte da impulsividade do jovem. O jovem, ele acha que vai resolver tudo de uma vez só. E depois que o tempo vai passando, ele percebe que ele pode fazer diferente, pode fazer com mais calma, não precisa passar por cima de ninguém. Então, eu tiro, porque ele ainda vai melhorar muito em termos de impulsividade, de tranquilidade, porque ele é esperto, inteligente. Se não ganhar para vereador é difícil, tá? Se ele fosse um qualquer, não ganha para vereador, não. E ele tem esse perfil para política, né? Ele só precisa amadurecer. Ele só precisa amadurecer e ouvir os mais velhos. Ah, mas o mais velho sabe menos do que eu. Não importa, mas tem mais experiência. Tem mais já viu as coisas acontecendo. Tem mais calma. Então... ele faz parte sim. Aliás, Ribeirão, já foi muito churrasco na minha casa. Foi mesmo. Ele não foi mais porque começou a pandemia e não podia mais fazer churrasco. E você acha que a derrota do Matias foi mais comentada do que a vitória do Caio? Olha, eu acho que no seu caso, quando você ficou fora eu acho que não foi. Mas o que foi comentado foi o ato que fez ele perder. Mas eu acho que a derrota para o Matias foi um ganho imenso na vida dele. Porque quando ele perdeu, com certeza que foi ruim para ele, foi ruim para o partido, mas ele aprendeu que as coisas não é como ele pensa, então ele tem que ouvir os outros. Porque, olha, eu tentei fazer de tudo para ele não fazer aquela carreata, ele estava com a campanha boa, ele estava trabalhando certo, ele tinha pessoas seguindo, ele é um dos caras que tinha mais seguidores, e ele jogou isso fora, mas o prejuízo foi dele, ele prejudicou ele, só. Mas aqui pra gente, aqui ele reconheceu esse erro aí,
E ele falou que nem mudaria isso, porque ele achava que tinha que passar por isso para sentir na pele. Mas talvez se não tivesse acontecido, ele não teria aprendido a lição. Então, ó, Perfeito. Vamos lá pro próximo. E ó, o pessoal aqui meio indignado que você levou o Lula, viu? Vários comentários, o pessoal não gostou do Lula, não. Eu não levo ele se ele vier para o meu partido, eu quero ele. Mas o Lula fez um bem para o país, da mesma forma que fez coisas ruins também. Não estou dizendo que o Lula é santo, não. Não estou dizendo isso. É que você tem que analisar o resultado. Tem coisas que não podia ter feito, que ele fez, tem coisas que ele podia. Quer dizer, agora, não pode generalizar. Nenhum político, nem o Ribeirão, faz tudo certinho. Então não adianta querer você pegar o ponto negativo. Não. O Lula, no resultado total do mandato dele, ele saiu com 80% de aprovação do povo brasileiro. Sim. Como é que você pode falar que não? Que governante que já fez isso no Brasil? Nenhum. Ó, mandar um abraço pro Renatinho da garagem, que tava lá comigo ontem jogando, viu, Ribeirão? Pensa o menino que voa na ponta direita. Pode parar de jogar que você tá fazendo os outros rir de você, Renatinho. Chega com uma bermudinha de surfista. O próximo aqui é o Moro. É o nome da semana, se filiou ao Podemos e tudo indica que será candidato a presidente. Eu acho que o Moro, ele deveria, se tivesse continuado como ministro, como juiz, como ele era mais importante para o Brasil. Porque ele era um juiz que estava trabalhando, tentando fazer o certo, e quando misturou com política, não deu certo. Eu acho que o Moro, ele agora vai ser candidato e o resultado vai vir na urna. Ele não conseguiu agradar nenhum lado e nem outro lado. Porque se ele fosse... Ele pode unir o Brasil? Todo mundo não gosta ódio, dele? Unindo ódio. Não digo que vai unir. Eu não digo que ele vai... todo mundo não gosta dele. Não, ele é um cara que tem seus méritos. Eu só acho que ele não deveria... Quem assistiu os filmes que mostram a história da Lava Jato, ele cometeu erros que um juiz não pode cometer. Certo? E o maior erro dele foi virar ministro da Justiça. Quer dizer, ele misturou a política na hora. Exatamente. Tanto é que depois ele e o Bolsonaro brigaram por conta disso. Mas ele é uma pessoa extremamente capaz naquele cargo. Então eu tiraria o chapéu para ele para o cargo de juiz e não tiraria como político. Mas então ele entra ou Ele não? não entraria. Ele não entra. Não, Então ele não Ele é entra. político, ele não é mais juiz, então tá agora fora. não tira. Ele não Perdeu. entra, perdeu. J. Neves. Bom, J. Neves, eu tenho que... Acabei de falar que a coisa mais importante do homem é coragem. Não tem ninguém mais corajoso que o J. Neves que eu conheço. Então eu tenho que admirar o J. Neves. Certo? Tivemos vários entreveiros, tivemos vários problemas de opinião. Tem coisas que ele faz que eu acho que não está correto, como tem coisas que ele acha que eu faço que não está correto. Mas isso faz parte. A perfeição não existe. Mas ele voltou agora para trabalhar no rádio. Eu acho que ele é extremamente importante. Precisa ter um pouco mais de moderação. Mas é uma pessoa que eu levaria ele para o meu camarote, porque é uma pessoa que é profissional dentro daquilo que sabe e merece. Tanto é que ele é jornalista há tanto tempo, ficou um pouco fora e voltou agora. Então, Jota, você vai no meu churrasco. E o Jota teve aqui, coragem ele tem mesmo. Tem coragem, teve aqui nessa cadeira. Quem quiser ver o bate-papo com o J. Neves, é só Pode entrar no aqui. portal Mais Tupã, que tem lá na aba Mais Tupã Night Show. Esse aqui é você que vai escolher. Eu vou escolher um nome. Pra você Pra levar ou pra homenagear xingar. ou pra Ou pra levar ou pra não levar. Eu vou escolher um cara Não vale aqui. o Bolsonaro, hein? Não, Não, vale. Você pode escolher. vou escolher o Bolsonaro. Se bem que ia ser legal esse camarote aqui, hein? Bom, Ó, dá assunto. esse camarote Dá muito é bom. assunto. Não, ia ter Gente, conversa isso pra aqui- noite inteira. isso aqui Pensou um derruba camarote que governo. não tem assunto de divergência? Que tristeza Você que ia sabe ser. que o ser humano, as convergências existem por causa das divergências. Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Olha, Mário, eu vou dizer para você o seguinte. Eu estou em Tupã desde 1986 e até pessoas que me prejudicaram, eu sou uma pessoa que não levo rancor no coração. Eu não tenho esse problema. Eu odeio fulano. Não existe isso. Na vida da gente, tudo que você faz é crescimento. Até os que te prejudicam é crescimento. Porque você aprende a não acreditar em certas pessoas. Eu não gostaria de... Quem que eu poderia escolher para falar desse assunto aqui? Vamos escolher aqui o Manuel Gaspar. Pronto. Leva para o meu camarote, Manuel Gaspar. Para mim foi o político que mais resultado positivo deu na nossa cidade. Foi o político mais corajoso que eu tive. Eu trabalhei com ele e ele tinha a maior virtude que um prefeito tem que ter. Ele não tinha ciúmes de vereador. Ele não tinha ciúmes de ninguém. Ele tinha humildade de falar, peraí, esse cara pode me ajudar.
vai lá que eu tô com você. Não tem negócio assim, dar uma boa... O Manuel, se você chegasse nele e falasse assim, eu tô com uma ideia, ele não pega a sua ideia. Ele fala, não, a sua ideia é boa, conte comigo. Tem político que pega a ideia da gente e depois fala que é deles. Você não acha que isso aí tá um pouco em falta ultimamente? Aliás, é o que mais falta no mundo, não é só em Tupã não, no mundo. Porque você reconhecer mérito dos outros é a coisa mais importante que tem. Porque defeito, todo mundo já põe. Para apontar o dedo tem 100. Todo mundo põe defeito. Mas eu digo até na administração mesmo, na gestão pública. Eu acho que o grande político é o que sabe ouvir, é o que sabe valorizar o que pode. Pô, se você vai lá e fala, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu lá em Minas Gerais, que às vezes eu conto isso, são ideias pequenas que um político tem, que se bem aproveitada dá lucro. Eu não lembro o nome da cidade, mas se vocês procurarem no computador, vocês vão encontrar. Tem uma cidade lá em Minas que é o maior produtor de licor de jabuticaba do Brasil. Como é que isso começou? Um político teve a ideia de falar assim, vamos estimular a plantar pé de jabuticaba aqui? E deu isenção no IPTU, um percentual. Quem tivesse 2 pés de jabuticaba ou um pé de jabuticaba, tinha um desconto. E a partir daquele momento, todo mundo plantou jabuticaba, até porque em Minas Gerais, normalmente os quintais são grandes. Sim. Então todo mundo começou a produzir. Aí alguém teve a ideia de começar a fazer licor em casa. E foi aumentando. Então passava nas casas, pegava a produção de cada casa, aquilo foi aumentando e produz um monte de licor de jabuticaba. Parece que não é nada, mas é uma forma de fazer geração de renda, emprego, produtividade, e a pessoa que produz ainda tem desconto no IPTU. Então não é só as grandes ideias que faz as coisas acontecer. Então você tem que valorizar. Eu acho que quando alguém chega em você, eu costumo dizer o seguinte, pode ser o cidadão mais humilde que tem. Se ele chegar em mim, eu vou ter uma ideia para te dar, eu paro para ouvir. Porque a ideia dele não é porque ele é semi-analfabeto, porque ele não estudou, que ele não tem ideia. Todo mundo tem inteligência. Uma pequena ideia pode te dar um caminho para você fazer as coisas que é bom para toda a população. A cidade de Minas é Sabará. Então, essa cidade, ela é hoje produtora de licor de jabuticaba por um ato político. Então, nós podemos. Por exemplo, eu já pensei nisso. Nós temos aqui do lado de Tupã, uma cidade que é a maior produtora de mudas do Brasil. Aí eu fico pensando, por que Tupã não planta muda? Por que será? Está faltando um estímulo da prefeitura. A prefeitura fala, opa, vou estimular. Nós também teríamos muda. Ele não virava só Igorã, virava uma região. Certo? Por que Olambra é o maior produtor de flores do Brasil? Porque lá todo mundo trabalhou coletivamente, lá é diferente, é um povo diferente. Uhum. Eles produzem flores e vendem para o Brasil. Por que Tupã não produz flor? Falta uma Secretaria da Agricultura para dar um incentivo. Você acha que falta uma identidade para Tupã? Tupã é terra disso. Porque a gente tem vários polos de várias coisas, mas nenhum investimento forte. Tem um pouquinho de cada coisa, mas não tem um... Nós podemos ter de tudo, mas quando eu falo dessas coisas, que poderia ter, por exemplo, um incentivo a um segmento que fique diferente. Por exemplo, nós somos hoje um dos maiores produtores de amendoim do Brasil. Sim. Beleza? Isso é grande, é o grande produtor. Mas nós podíamos fazer algo. Eu já pensei uma época, uma vez estive em Fortaleza e visitando lá o pessoal lá, mesmo as mulheres vendendo as toalhas de renda, eu pensei, nossa, nós podíamos fazer isso lá em Tupã, né? Vamos pegar um local, vai lá no Nordeste, traz as mulheres rendidas para cá, uma meia dúzia, para dar aula para daqui, para nós também vender renda, porque nós vamos daqui lá e compramos lá, por que não podemos produzir aqui? Então, tem muitas coisas a ser feito que está fazendo. O exemplo do Senai. Quando eu fui trazer o Senai, eu sentei com o Paulo Scaff, falei, Paulo Scaff, eu não quero mais saber de Marília ter o Senai e Tupã não ter. Nós não constrói mais prédio. Esquece, isso aí não existe. Falei, mas se eu arrumar o prédio? Bom, aí muda. Opa, mudou. Cheguei, sentei com o prefeito, a escola industrial estava fechada, fizemos uma parceria. Então, você tem que dar alternativa. Então, mas eu quero aqui voltar no Manuel Gaspar para terminar. O Manuel Gaspar, ele foi o maior líder, e tanto é que pode ver até os adversários dele não falam mal dele. É respeitado, né? Porque ele é um político, ele foi um autêntico político, que até com os adversários ele interagia, porque não é porque o adversário que ele não tem ideia. Então, o Manuel tinha visão. Eu costumo dizer que, às vezes, o político olha a árvore, o Manuel olhava a floresta, muito maior. Então, todas essas coisas que eu trabalhei aqui, se não fosse o Manuel, talvez não saía. Certo?
Porque eu fui lá, vamos fazer isso, e ele podia brecar, e pronto, acabou. A instância turística, porra, é uma piada. Ninguém achava que era loucura. O Mané falou, não, vai, tô aqui, tô te dando apoio. Certo? Então, as pessoas têm que acreditar. Então, se o Caio é prefeito, ele tem, todo vereador tem alguma ideia, ele tem que sentar com o vereador, ouvir a ideia e tentar fazer. Tem coisa que é boa, tem coisa que não dá, mas tem que fazer. Então, as pequenas ideias, muitas vezes, são mais importantes do que as grandes. Então, nós temos que pensar que Tupã precisa de gerar mão de obra, renda, e nós temos um projeto aí que vai sair. Nós vamos engordar, fazer porco aqui em Tupã. Nós vamos, em vez de buscar 1000 quilômetros daqui porco, nós vamos produzir porco aqui em Tupã. Nós temos um projeto feito pela Cargill que nós vamos fazer. Tive dificuldade, já foi montado o projeto. Nós temos aqui um problema grave, bom e grave. Nós temos 1.420 pequenas propriedades rurais, porém, nós já fizemos a reforma agrária aqui na região do Tupã. Então, os sítios que tem aqui de 13 alqueires, de 15 alqueires, de 8 alqueires, de 10 alqueires, e nós precisamos de 60 propriedades de 50 alqueires para produzir porco, porque vai produzir o milho e vai produzir o porco. Tudo na mesma propriedade. Não, são 60. Nós estamos de 60, parceiro. Onde o frigorífico vai dar o leitão, vai dar a ração, o cara vai fazer só o serviço. Mas é preciso de produzir o milho. Nós não temos milho. Como é que ele vai fazer a ração? Não tem milho na região. Então, quando você cria o porco, você cria a fezes vira adubo, que produz o milho, que faz a irrigação, e você tem... O teu projeto está pronto, é maravilhoso. Isso aí vai dar uma mudança na cara de Tupã. Mas nós não podemos ficar num foco só. Eu dei o exemplo da jabuticaba, porque é uma coisa tão pequenininha, né? Aparentemente. Que deu resultado. Que dá resultado. Não, o resultado está aí, o Brasil pode ver. E não é só lá não, tem várias coisas. Mas esse projeto do porco é fantástico, a gente tem... Já tem o frigorífico, aí vai virar... E a carne suína, ela tá na onda, né? Porque é uma carne um pouco mais magra, mais saudável. É carne diferente do que era antigamente. Diferente da história passada, o suíno hoje é a carne com menos colesterol. É. Quer dizer, tem menos do que o frango, tem menos do que o boi. E o brasileiro não está acostumado. O brasileiro consome 8 quilos por ano de carne de porco. Ah, eu tô consumindo mais. É. Não, isso é a média. Conta a linguiça. Mas quando você vai lá para a China, eles produzem 50 por pessoa. Então, a hora que nós aprender a consumir carne suína, a nossa vida vai ser melhor. E aí tem uns bons tocadores de porco na cidade, né, Paulinho? Tem. Gente. Então, aqui, eu quero deixar aqui um registro do agradecimento ao Manuel Gaspar, à família dele, dizer da importância que ele foi e será, porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje é resultado daquilo que ele viveu. Então, apesar dele ter nos deixado, está no outro plano, ele é, para mim, o político que deu mais resultado para a nossa cidade. Deixou um legado que não vai acabar. De todos os tempos. Todo lado que você olha, você lembra que ali ele teve a coragem de fazer. Vai ser difícil um prefeito superar ele. Só para colocar a cereja, é o melhor prefeito que Tupã já teve nos últimos 30 anos? Olha, eu desde que estou em Tupã, eu acho que todos tiveram a sua devida importância. A diferença do Manuel é aquilo que eu disse. Alguns olham a árvore e ele olhava a floresta. Essa é a diferença. O Manuel não tinha tempo ruim. O governador vai estar lá em São José do Rio Preto. Ele ia lá e estava dentro da van do governador. Nem na marra, mas estava. Então quem é visto é lembrado. Exatamente. Quem não é visto, ninguém sabe quem é. É por isso que eu vou muito para São Paulo, eu vou num deputado, vou no outro, visito todo mundo, não minto para ninguém. Você vai me apoiar? Não vou, cara, não posso. Mas se você quiser da minha cidade, eu divulgo o que você fez. Só. Então não dá para ser diferente. Bom. Mandar uns abraços antes dos finalmente. Antes de mandar um abraço, peraí, só falar, vou mandar um recado pro Dernival. Ô Dernival, você faz propaganda do Mais Tupã Night Show aí na sua rádio Revivendo também, tá? Por favor. Ele só toda semana ele vem fazer. Ele vem aqui, põe o link, mas não compartilha a nossa entrevista. Não compartilha a live. Compartilha aí, Dernival. Mandar um abraço para Iraci Neves, mulher do J Neves, está acompanhando a gente. Agradecendo a homenagem que você fez ao Manuel Gaspar. Iraci, eu lembro de você quando eu era criança, a gente ia lá nos comícios do Gaspar, aí que eu aprendi a gostar de política. Só que ela tá junto com você com o Lula 2022, eu não vou compartilhar, não sou da mesma opinião. Alex, vamos deixar sua pergunta para uma próxima vez, várias perguntas chegando agora. Pessoal, a gente já tá com quase 1h30 de programa. O normal é 1 hora, já extrapolamos. Eu acho que a gente tem perguntas, tem assuntos. Eu tenho várias perguntas ainda que eu não fiz. Quando começar a falar, vocês vão ter então. O João Paulo Mantovani está aqui. O João Paulo Mantovani ajudou vocês, ajudou bastante o PP. Parceiro nosso, assessor do Fausto Pinato. Isso. Gente boa, me levou a emenda de 250 mil essa semana passada, do deputado.
E é parceiro nosso, é do nosso partido. Abraço pra Terezinha de Lucas, sempre acompanhando também. Terezinha, um abraço, obrigado pela audiência. Silvia Menchon acompanhou a entrevista toda, falou que você lacrou. Silvia, eu não falei mal do Bolsonaro, hein? Porque eu também eu não vou falar mal do Bolsonaro, que ele tem os méritos dele, ele ganhou uma eleição praticamente sozinho, ele foi do meu partido 20 anos, eu conheço muito, já participei de várias convenções que ele estava, ele é autêntico, às vezes esse é o grande problema dele. Isso é um defeito que o Bolsonaro não tem, né? Ele não é falso, ele é autêntico até demais. Ser falso, né? É porque às vezes o político é desnecessário falar certas coisas. Por exemplo, eu falei que o Lula é bom, mas tem gente que não vai gostar. Mas ele é bom, ele foi bom para o país. Se ele é ruim, se ele tem os defeitos, para o país ele foi bom no período que lá esteve. Mas, em compensação, ele nos deu a Dilma de presente, que foi uma lástima. Mas foi um erro de cálculo de rota ali, né? Foi. Que eles estavam num momento faltava, bom. Né? E faltava alguém, porque tinha muita gente presa do PT já. Ninguém chega no poder se não tiver mérito. Então, o Bolsonaro tem todos os méritos daquilo que ele fez. Ele tem muitas coisas boas que ele também... Ele pensa que ele faz. Só que a política, ela precisa... Aquilo que eu disse, se não tiver... Depois que... Você tem ideia? Nós não estamos indo lá para buscar transformar o campus em campus pleno? Campus pleno. Não, transformar em um campus universitário. Isso, Porque campus pleno acabou, vai acabar, viu? Agora é avançado e vai ser... Avançado também acabou. Vai ser assim, ó. Campus 90, campus 70, campus 40 ou polo. Polo é a distância. Então aí nós temos que encaixar. Nós estamos indo a Brasília, logo. O Bolsonaro, que é o presidente, o mérito vai ser dele. Quem vai me ajudar lá é o ministro da Casa Civil, que é do meu partido, Ciro Nogueira, que é amigo dele. Então, a política, você não pode ter inimigos, você pode ter opinião de atitudes e de atos. Então, ninguém pode tirar o mérito de quem chegou ao poder. Eu só acho que o Bolsonaro, como grande líder, por ter eleito... O grande erro que eu acho que o Bolsonaro cometeu inicialmente foi, ganhou a eleição. É a coisa mais difícil do mundo, é ganhar uma eleição para um país desse tamanho. Foi quando ele disse assim, olha... Eu vou governar para um lado. Ele tinha que governar para todos. Eu não posso ser vereador de um lado, eu tenho que ser vereador para todos. Certo? Ele pode ter a opinião dele, mas tem que governar para todos. Então, quando ele começou a separar esquerda de direita, foi um erro político. Porque, caramba, se eu fui eleito por um segmento, eu não quero o voto dos outros, eu não quero o apoio dos outros, eu quero o apoio de todo mundo. Sim. Acabei de falar isso do Manuel Gaspar aqui. Até porque todos têm direito àquilo que o Estado oferece, né? Não, todos têm direito e todos têm direito à opinião divergente, que é mais importante. Costumo dizer que o que derruba o rei não é o que reclama do rei e nem o que critica o rei. É o que puxa saco do rei. Esse sim, porque ele concorda com tudo que o rei faz, é esse que derruba o rei. Agora, o que vai lá e fala, não faça isso, isso está errado... Esse é o que está ajudando o rei. Os outros não estão ajudando, não. Mas é aquilo que você colocou um pouquinho antes aqui na nossa conversa. Se o rei é inteligente, ele não se cerca de quem puxa o saco. Exatamente. E tem muito rei caindo aí, muito rei andando na corda bamba, porque só tá... E a gente passou por essa 1h30 de bate-papo e não falou do impeachment do Ricardo. Vai ter que ficar para uma próxima. Ribeirão, o Wesley está fazendo uma pergunta recorrente sobre questão de animais abandonados. Eu acredito que não seja muito uma área que você tem os seus trabalhos políticos. A gente tem vereadores para todas as áreas. Você tem algum projeto, você tem alguma ideia a respeito de animais abandonados, para resgate de animais, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca trabalhei nesse segmento. No meu partido tem um deputado que ele é o deputado dos animais, Ricardo Izar. Vou falar com ele. Ele entende da área. Ele é o cara do ramo. Ele é eleito pelos protetores de animais. Ele, inclusive, que proibiu de levar os bois que estavam lá no Porto de Santos vivo para a Europa. Ele é defensor dos animais, ele trabalha nesse segmento. Eu vou me inteirar com ele, porque para você ir mexer com alguma coisa, o mínimo que você tem que saber é entender do que é. Eu sempre teve aqui em Tupã a Associação dos Animais, dos protetores dos animais. Nós temos várias pessoas que gostam. Eu conheço pessoas aqui, por exemplo, o Sidney Sanches, ele sai toda noite dando comida para os gatos na rua. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz isso. Mas eu acho que o poder público tinha que ter um projeto mais amplo sobre isso. E é uma coisa que ele está colocando aí, eu vou dar uma analisada. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar o coletivo é importante para a cidade. Mandar um abraço para Osmar Maran, para a Nadir, que está aqui acompanhando, seu Rubens também acompanhando, Clóvis João Paulo Saito. Mantovani, Clóvis Saito.
O Clóvis, manda um abraço pro Clóvis. Deixa eu Olha, ler só- o comentário do Clóvis. Como secretário municipal, participei ativamente de 3 conquistas do prefeito Manuel, Instituto Federal, Poupa Tempo, Sala do Empreendedor. E o Ribeirão sempre esteve presente e o principal parceiro. Aprendi muito com o Manuel Gaspar e Ribeirão. Então, eu quero aqui dizer que aqueles que criticam, eu acabei de dizer, não é ruim não, eu respeito crítica, eu respeito opinião divergente. Aliás, quem não respeita não pode ser político, certo? Agora, eu só gostaria que você, antes de fazer uma crítica, procurasse saber o fundamento, só isso. Porque, poxa, eu não aguento mais essa conversa de notebook. Porque isso não é verdade, que se fosse verdade, eu ia dizer, não comprei e acabou, não tem mais o que discutir. Até porque na vida pública nada fica escondido, né? Não, não tem como, porque tem nota fiscal, tem o Ministério Público para fiscalizar. Então não existe isso. Fui 6 anos gestor da Câmara. 6 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Não tem um inquérito contra o Ribeirão. Então você que acha que o Ribeirão é errado nisso, eu posso ser errado em opinião. Eu nunca erro por omissão. Eu sempre estou presente. Se me fizer uma pergunta, eu respondo. Não gostou porque eu falei do Lula? Mas eu falei o que eu penso. Eu não vou deixar de ser eu para agradar o outro. Eu penso dessa forma. Gostaria realmente que tivesse uma terceira via de verdade para tirar os dois. Alguém mais centrado, mais politizado, mas é muito arriscado num país. Toda vez que você escolhe, por exemplo, João Dória é uma inovação. Olha lá, tá todo mundo reclamando dele. O Collor era o salvador da pátria. Caçador de Marajá. O Jânio Quadro era o varre vassourinha, que ia varrer a corrupção. Quer dizer, não existe na política o milagre, o salvador da pátria. Isso não existe. Só o Sassá no tempo. Certo? Então, na prática, a gente tem que respeitar os divergentes. Você que me critica, estou à disposição, pode me procurar. Se você tem dúvida a meu respeito sobre qualquer atitude, pode me procurar, eu atendo todo mundo, a menos se eu não estiver presente. Mas eu agendo, deixo o telefone, ligo, marco. Tenho o maior prazer em falar com as pessoas. Aliás, é minha obrigação. Agora, é ruim você ouvir pessoas que nem sabem onde você é, ou o que você faz, nem onde você está. Tem pessoas que acham que eu vivo da política. Eu tenho uma indústria e tenho uma empresa de assessoria. Eu vivo, porque só de vender só da política, infelizmente, apesar de muitos achar que é muito, o salário não dá para você ter uma vida... porque você gasta muito todos os dias, não é dando dinheiro para os outros, não. Gasolina para cima. Eu ando no meu gasolina carro. Tá cara. Isso que eu ia falar, você não viaja com o carro da Câmara. Eu ando no meu carro, para mim não tem problema. Agora, eu aceito qualquer crítica e muitas das críticas para mim é importante. Então não estou dizendo para você não me criticar. Agora, não adianta, não pode ter político de estimação. Eu não tenho político de estimação, eu sou político. Eu respondo pelos meus atos. Agora, a minha opinião eu sempre dou e eu acho que as pessoas também têm que respeitar, assim como eu respeito a sua. Ribeirão, uma última pergunta, rapidinho, só uma pinceladinha. Oh, já vamos acabar. É do trânsito? É do trânsito. O pessoal tem tá que trazer o perguntando Valentim aqui. do trânsito de Tupã, que tem muito acidente. Acho que é um assunto muito complexo, dá pra gente ficar mais de 1 hora falando só do trânsito, né? Bem, o trânsito de Tupã realmente precisa ser melhorado e muito, mas não adianta nós queremos fazer o que nós estamos fazendo. Não adianta pegar crucificar o Valentim. O Valentim, ele tem 1000 coisas para fazer da prefeitura. Ele é secretário de 2 pastas junto. Ele tem todos os problemas para resolver. Para resolver o problema do trânsito, a prefeitura até deixa a sugestão aqui, devia pegar o dinheiro do turismo do ano que vem, contratar um engenheiro de tráfego e fazer um projeto e pegar os 3 milhões e investir no projeto de trânsito. Porque é muito importante, porque salva a vida. E não adianta, não é só eu que sei, não é você, não é o Valentim. Tem profissionais próprios para isso. O ano que vem, como é que funciona o dinheiro do turismo? No final do ano agora, o prefeito vai dizer, olha, eu quero fazer isso com o dinheiro. Vai lá para a secretaria, passa pelo conselho, eles aprovam e mandam o dinheiro. Então a sugestão já fica aí, Caio. Pega esse dinheiro do ano que vem, contrata uma empresa especializada em trânsito com engenheiro de tráfego, faz um projeto para Tupã, investe os 3 milhões que a população vai gostar. Porque nós temos que ter segurança, nós temos lugar aí que precisa de semáforo, tem lugar que não precisa e tem, enfim. Tem lugar que precisa pintar a rua, tem lugar que precisa de placa. fazer tudo. Então, isso aí quem pode fazer é um profissional da área. Quando você, que está me ouvindo, tem um problema de saúde, você procura um especialista. Quando você tem um problema na justiça, você procura um especialista advogado. E nós, Tupã, precisamos de um especialista em trânsito. Uma pessoa que vem aqui, pega o desenho de Tupã, monta um projeto e diz, ó,
100% não vai ficar, porque não tem. Assim, Tupã teve algumas coisas muito boas, mas teve alguns bairros muito mal planejados. Mas é possível um profissional fazer o bom, pelo menos. Não precisa fazer o ótimo. Se ele fizer o bom e o prefeitinho pegar o dinheiro e fizer isso, Caio, você vai ser muito elogiado se você consertar o trânsito de Tupã. Já E a resolve os população gargalos. também tem que fazer a sua parte, né? Parar nos pares, dar a seta, faixa Dá a de seta, pedestre, dá a seta, respeitar. principalmente. Eu não sei o que tem o povo de Tupã que tem um ranço de seta. Todo que eu mundo não, precisa não é, fazer, o povo não dá fazer seta sua aqui. parte, não, né? Às vezes o cara não quer ser visto, não quer piscar, pô. É. Mas, pô, ajuda, né? Quer fazer mais alguma pergunta? Não, a gente quer fazer um monte, Um Ribeirão. monte, mas nós o vamos nosso ficar tempo aqui. já estourou. Já estamos Estourou mais do que muito. passamos Quase da hora. 2 horas. Pessoal, tem gente perguntando dos notebooks. Vai lá no comecinho da entrevista. Ó, o Márcio Cervantes, Ribeirão ó, o Márcio explica Cervantes. tudinho dos notebooks. Vai Nós lá na passamos o Câmara programa pedir a nota. inteiro Ou falando. pode ir lá na câmera Vai lá na pedir a Câmara nota pedir a também. nota do notebook. É. Ó, se você está falando isso só porque você é adversário, não liga não. Vai ficar desse jeito. Eu não tive problema. Tupã não teve problema. Eu não tive processo disso. Eu não comprei o notebook. E continue falando aquelas pessoas que não querem a verdade. É. Eles querem acreditar na mentira, acredite. Eu não comprei notebook. E quem quiser ver a verdade é só assistir o comecinho da entrevista que o Ribeirão explica certinho como que foi essa questão. Último comentário aqui do David Castro sobre Tupã. Tupã é uma das cidades que tem mais veículos registrados. Tem um carro para cada 1,2 habitantes, sendo que nós temos 65 mil habitantes. Então aí, ó, a Temos gente... bastante carro mesmo. Por bastante isso que carro. nós temos que ter um engenheiro de tráfego para consertar isso. Exatamente. E Por mais- isso que a gente tem que ter o David e dá Castro, que certo olha, quando já for dá virar. informação na pinta. Ribeirão, queria te agradecer por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente. A gente ficaria aqui mais 1h30, porque ainda nem fiz Fácil, todas as fácil. perguntas que eu queria fazer. E deixar o espaço para você deixar sua mensagem final. Bem, eu é que agradeço vocês. Eu acho que o político, falando agora com a população, o político, ele não pode fugir de questionamentos, ele tem que participar. Mas você, eleitor, tem que ter a responsabilidade de verificar. Não é o caso do Ribeirão, não. Tudo que vocês ouviram na internet, vai verificar se é verdade. Não sai falando como verdade, isso é ruim. Está sendo aprovado uma lei em Brasília que cada um vai ser responsável pelas mentiras passadas para frente. Vixe. E nós temos que ter cuidado, porque quando você fala de uma pessoa, você está falando de um ser humano que tem filho, que tem família, que tem esposa, que tem primos, que tem amigos, e você está destruindo. Eu estou falando do Ribeirão, falando de qualquer um, até do seu amigo. Vai falar algo, que fale algo que seja verdade, verifique se tem fundamento. E participe, questione. Você tem que questionar os políticos. Você tem que saber, você paga o salário do político. Você tem que saber o que o político está fazendo na cidade. E o que ele fez. E eu sei que 90% das pessoas já não gostam de político. Então, não gosto de político. Quando fala em político, torce o nariz. Mas o mundo não vai viver sem política. Porque tudo que acontece, se o combustível sobe, é uma decisão de um político. Ou de 2 ou de 3. Se sobe o arroz e o feijão, é porque não houve um planejamento de investimento e vai faltar e vai subir o preço. É decisão política. Então, tudo o que acontece na sua vida, quem paga os políticos é você, quem faz funcionar os políticos é você, e você tem que ser crítico, mas você tem que ser justo. E é isso que eu sugiro a você. Cidadão, você é o responsável pela democracia no país. Faça justiça e seja justo com as pessoas, como você gostaria que fosse com você. Ribeirão, obrigado. Acho que assuntos importantes ainda ficaram. Já vamos depois agendar, vamos pegar nossa agenda para a parte 2 desse bate-papo. Vai ter que ter. Paulinho, obrigado pela presença hoje. Queria agradecer o Ribeirão também. Eu tenho, essa vida de imprensa aí, quase 30 anos, ou mais de 30 anos até. O Ribeirão foi um dos primeiros caras que eu entrevistei quando eu comecei a trabalhar no diário lá atrás, era adolescente quase ainda. Você tinha acabado de chegar em Tupã, e nesse tempo todo que a gente conviveu, já caminhamos por caminhos diferentes e tal, mas uma coisa que eu respeito, que ele falou e é verdade, ele sempre foi democrata. Você pode falar o que quiser dele, desde que tenha embasamento. E ele aceita ou não concorda, às vezes concorda, mas ele está sempre aberto ao debate, isso aí a gente não pode negar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas isso a gente não pode tirar dele nunca. Nunca. Não pode, se for toda unanimidade é burra. Não dá para todo mundo gostar. Exatamente. Até Nem porque ia ter graça ser o Ribeirão se todo mundo gostasse. outra coisa que o cidadão tem que entender é o seguinte: quando você está escolhendo um político, você está escolhendo um político para fazer as ações políticas da cidade. Agora, se você for escolher um genro, você tem que ter outro critério. Aí é outro critério. É verdade. Porque o político, você tem que... O que ele faz? O que ele sabe fazer? Essa é a matemática.
É como você contratar um empregado. Não adianta você contratar um empregado Porque é bonito. porque ele é ajeitado, que ele é bonzinho. Isso não resolve. Ele tem que dar resultado. Político tem que dar resultado. Exatamente. Isso aí, Mariane, obrigado pela Obrigada. Eu presença. queria mandar um beijo pra Thalita, que estava aqui acompanhando, pra Cleni. Saudade de Cleni. vocês. Precisamos fazer uma feijoada. Ou Um Um churrasco. churrasco, é. Falar em feijoada, ó, a pandemia já passou em Ribeirão, agora já tá pra... agora já dá pra fazer. Já dá, né? Já dá. Agora, com essa vacinação aí, graças a Deus, quero aqui dizer que o nosso país vai voltar ao normal, apesar que o mundo lá fora está voltando à pandemia. É. Então nós temos que fazer a terceira dose o mais rápido possível. Vai ter vacina todo ano. Minha filha é médica, ela sempre falou, pai, isso vai ser que nem a vacina da gripe. Vai ter que fazer todo ano. É vírus não acaba. A sorte do Brasil é que o sistema de saúde, o SUS, ele tá em todos os lugares, né? É muito importante. Então você que não vacinou, esquece lá do político, vai cuidar da sua vida, vai lá e vacina. Quando a gente nasce, já é vacinado. Não tem esse negócio de vacina Não. ainda. Tomou Vacina vacina boa, a vacina vida ruim. Vacina não é inteira. comunista, Tomou não é, vacina né? a Não, vida vacina não inteira. tem partido. Vacina- Eu não Vacina não tem entendo. partido. Questão de usar a cabeça, né, gente? O partido da vacina é a vida. A vida, É a exatamente. vida. Então você que não vacinou, vai vacinar. Esse negócio é muito ruim, mata, deixa sequelas e a gente tem que se cuidar. E nós precisamos de vocês vivos e vacine. Nós estamos melhorando a vida. Daqui a pouco o comércio volta ao normal, o pessoal já está indo para o campo de futebol, mas precisa do povo voltar a trabalhar e produzir. Para a nossa economia melhorar, porque está muito ruim. Verdade. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a vocês que estiveram nos acompanhando em mais esse Mais Tupã Night Show nesta quinta-feira. Alongamos um pouquinho, mas quinta-feira Vale a pode. pena Valeu a pena. Quem chegou agora, volta e assiste tudo desde o começo, que vale a pena esse bate-papo incrível com o Ribeirão. Vereador por 8 vezes na cidade de Tupã, já 29 anos na Câmara Municipal. Como ele disse, conta com detalhes a questão dos notebooks para quem está chegando agora. Fala de tudo. Então vale a pena assistir quem não assistiu. E na próxima quinta-feira nós estaremos de volta aqui com mais um convidado no Mais Tupã Night Show. Boa noite a todos e até lá. Boa noite. Boa noite. Valeu!